Sob uma noite estrelada, os devotos de Ash Heath entoavam seu nome em uníssono. Enquanto adoravam o jovem em seu trono, não notaram que, por trás da expressão fria e severa, ele já estava em pânico total por dentro. Horas antes, ele virava a noite na sua empresa de jogos mobile. Tentando manter a calma, ele se perguntava onde estava, pois as pessoas não falavam chinês, mas ele as entendia de alguma forma. Que doideira! Após tentar entender o que rolava, o jovem concluiu que transmigrara. Ele sentiu um novo corpo e se espantou. Movia-o como se fosse um encaixe perfeito, percebeu que tinha o mesmo nome do corpo e se perguntou se era por isso que transmigrou. Contudo, havia um problema. Ele não se lembrava de nada do Ash. Pelo que observava, devia ser alguém sagrado, e o povo o reverenciava. Não podia escorregar e estava nervoso, sem ideia do que fazer. Que perrengue! Ele então olhou para os seguidores de Ash Heath, como se esperassem que dissesse algo. Pensou que não o ouviriam, mesmo que tentasse explicar que era uma vítima também, e que provavelmente o puniriam. Nesse instante, os seguidores continuaram sua invocação, chamando pelo grande Ash Heath. Diferentes tons de luz se reuniram ao redor de Ash, enquanto seu culto seguia clamando por seu nome sagrado, que salvaria o mundo deles. De repente, ele se ajoelha e recebe bênçãos de seres diversos. O Senhor de Bilhões de Luzes, Regente da Batalha, Coragem e Honra, concede-lhe força incomparável. O Soberano da Neve, Chuva e Destino, e Regente da Sabedoria e Destino, concede-lhe o Anjo da Sabedoria. Enquanto isso, o Regente da Igualdade e Partilha concede-lhe o Anjo da Saúde Eterna. Por fim, o Regente da Fantasia, Amor e Alegria, concede-lhe um charme inigualável. O poder infinito que recebe começa a fluir por ele. Ele percebe que, afinal, não é tão ruim ter transmigrado para outro mundo como herói. Para ele, está virando uma bênção, já que se tornou um herói escolhido por 4 deuses e adorado por incontáveis seguidores. Que sorte! Em breve, ele salvará o mundo de monstros e casará com uma linda princesa. Seu devaneio é cortado quando seus apoiadores o avisam que os caçadores loucos já acharam o covil e que tudo agora depende dele para a sobrevivência. Ele então sorri ao ouvir o nome dos inimigos. Claramente são os vilões, como o nome sugere. Desembanha da espada e diz aos seguidores para abrirem caminho para que ele possa acabar com os inimigos. De repente, um grupo de belos cavaleiros invade o local, desafiando Ash para um duelo. Ash sente a onda de poder dentro dele, presenteada pelas bênçãos dos deuses. Ele tenta diferentes movimentos e poderes que recebeu dos seres divinos e pensa no nome do golpe, mas se segura, querendo manter a discrição. Ele balança a espada e se espanta com a aura que fatia o espaço. Contudo, os caçadores revidam com muito mais força, ferindo fatalmente a maioria dos seguidores de Ash. Ash fica mais que atordoado ao ser arremessado pelo ataque do caçador, percebendo que não é nada comparado aos inimigos, apesar das bênçãos dos 4 deuses. Chocado com o que rolou, Ash percebe que agiu imprudentemente, sendo apenas um cara comum, reencarnado de outro mundo e sem saber nada sobre este. Por um breve momento, esqueceu que já foi um escravo corporativo, esmagado pela sociedade e agiu precipitadamente. O caçador se identifica como Gerald, membro do Departamento de Caça ao Crime. Ele lista os múltiplos crimes de Ash, sequestros, assassinatos, roubos e o caso do culto dos 4 pilares. O homem diz que, se tiver queixas, pode ir à recepção da filial de Caimon e registrar uma queixa formal na prefeitura. O caçador o olha com um sorriso zombeteiro, dizendo a Ash que ele não deveria ter lutado contra um caçador de 3 asas como ele, pois é incomparável contra seus 4 espíritos do caos de asas duplas. Ele então algema Ash e declara que ele está preso como líder do culto dos 4 pilares. Naquele dia, ele fez uma grande contribuição para a segurança da cidade, porque Ash foi finalmente colocado atrás das grades. Mais tarde, no departamento de caça ao crime, Ash é entrevistado por um membro da equipe. Ele responde às perguntas básicas, como nome e gênero, mas afirma ter perdido a maioria das memórias, então não pode responder às perguntas. Outra caçadora, Amy, está irritada porque Ash os trata como tolos, já que ele está evadindo as perguntas. Outro caçador intervém, dizendo que tem licença de interrogatório nível 1 e que pode fazer Ash confessar, custe o que custar. Nesse momento, Gerald o interrompe e diz para ele recuar e queimar a licença. Ele os lembra que devem ter cuidado com Ash, pois não podem tratá-lo mal, de acordo com a lei de direitos humanos, e o parlamento os está observando de perto. Irritada, Amy pergunta freneticamente por um mago da memória para extrair as memórias do cativo. Contudo, Gerald revela que o mago da memória não virá, mesmo que a evidência de memória seja crucial para o caso. Ele explica que Ash viu os 4 pilares, e isso significa que suas memórias não podem ser extraídas, já que nenhum cultista do grupo deles jamais foi afetado pela extração. Ele acrescenta que a corrupção de memória é a especialidade dos 4 pilares, lembrando que, 134 anos atrás, um mago da memória extraiu as memórias de um cultista, e sem saber, se converteu em um crente dos 4 pilares, fazendo o culto crescer em número e ressurgir das cinzas.
Furiosa, Amy pergunta como prosseguir com o caso, já que não podem obter testemunhos ou extrair memórias. Gerald assegura que há uma sentença de morte lenta mais adequada para o mal como Ash, e que o interrogatório é só para inglês ver, lembrando-a do julgamento público com a cidade inteira como júri, no dia 15, às 20 horas. Frustrada, Amy sai furiosa da sala, declarando que já deu de assistir ao interrogatório. Enquanto isso, na sala de interrogatório, Ash recebe 15 minutos de vez em quando para fazer uma pausa, por causa da lei de direitos humanos. Gerald então observa Ash em silêncio e sente que ele não está mentindo, parecendo realmente ser um amnésico, com base em como ele entra em pânico, fica confuso e teme. Ele contempla que, de acordo com a lei de direitos humanos, se alguém tem sintomas de perda de memória, pode ser isento de punição criminal. E se uma extração de memória provar que Ash perdeu a memória, ele pode ser liberado como inocente. Contudo, no fim, eles não podem usar um mago da memória, e a única opção restante é ter o público julgando Ash. Ash pondera o que teria acontecido se ele reencarnasse como herói, em vez de um líder de culto que foi imediatamente cercado por um bando de heróis ao chegar num novo mundo. Que pena que ele transmigrou justo quando os caçadores estavam fechando o cerco ao grupo de culto maligno que ele liderava. Ele se lembra das evidências apresentadas durante o interrogatório e quase vomitou ao vê-las, confirmando que o corpo do líder de culto que ele ocupa é realmente o Cruel. Ele então se pergunta como o executarão, ainda grato pelo bom tratamento recebido, e espera que tenham abolido a pena de morte. De repente, ele sente o pescoço esquentar, e um sistema aparece, dizendo que ele foi convidado como hóspede especial no julgamento da Lua de Sangue. Embora confuso, ele começa a digitar a resposta, mas o sistema o informa que ele está em status de prisão e interrogatório, então as mensagens foram desativadas. Ele percebe que pode controlar o sistema de mensagens com a mente, e que parece uma versão de smartphone. Contudo, todos os recursos estão bloqueados e não há nenhum aplicativo utilizável. Ao fechá-lo, ele descobre um app utilizável, o Manual do Feiticeiro de Aurora. Ele se surpreende ao ver o nome, pois é o jogo mobile que sua empresa fez lá no seu mundo original. Ele se lembra de liderar a equipe para o planejamento e operações do jogo. Ele então baixou a demo e trabalhou a noite toda. E a próxima coisa que soube, ele havia transmigrado. Como isso poderia ser uma chave, ele move o aplicativo para a tela inicial e pensa nisso como seu truque de transmigração. Ele então lança o aplicativo e imediatamente é bombardeado por muitos sinais de alerta. Como não há rede, ele quase desiste, mas então recebe uma mensagem de que o sistema de busca está funcionando normalmente. Ao verificar, as únicas coisas que funcionam são os sistemas de gacha e recarga. Ele então tenta os dois botões ativos e é direcionado para uma tela de recarga. Contudo, ele não tem dinheiro, então não pode fazer nada no jogo. Ele tenta mais uma vez, mas ainda pede dinheiro, fazendo-o lembrar que sua empresa fez o jogo. Ao desistir, o sistema de check-in é restaurado, e ele faz o check-in com sucesso. Ele então recebe um cristal de fonte, usado para realizar uma busca de operador 10 vezes, e que garante pelo menos um operador por uso. Desesperado, ele aproveita o operador querendo evitar o julgamento de sangue. Ele fecha os olhos com força, esperando conseguir um operador forte. Ao ver as habilidades que a personagem Donzela da Espada Berserker recebe, Ash solta um gemido frustrado, pois até a personagem inicial precisa de nivelamento lento para ser utilizável. Ele então vê outro operador, e o verifica, surpreso ao ver que o personagem que piscou diante dele é ele mesmo. Ele reconhece que o jogo parece fazer referência a ele, e que pode compartilhar pontos de experiência com outros operadores. Com isso, ele descobre que se puder treinar a Donzela da Espada Berserker, ele pode ficar mais forte à medida que ela fica mais forte, e essa pode ser sua chance de escapar da prisão. Ele então verifica o inventário de seus itens e considera que obteve os itens de treinamento perfeitos para sua operadora. Ele então descobre que o humor da operadora afeta os ganhos de treinamento, então quanto melhor o humor da personagem, mais poderosa ela pode ser. Ele tem que cuidar do humor da garota e equilibrar a vida dela, apesar de estar prestes a ser executado. Após melhorar o humor da garota, ele registra a Donzela da Espada Berserker no Manual do Feiticeiro. Ao confirmar, o treinamento da Donzela da Espada Berserker dentro do jogo começa. Ash tenta esperar pacientemente, mas o cansaço dos eventos do dia o consome. Enquanto isso, em outro lugar, 3 horas atrás do fuso horário de Ash, uma jovem que foi para a cama cedo para sua rotina de cuidados com a pele, de repente se encontra dentro de um sonho. Ela está diante de um homem que tem uma espada cravada no peito. Sônia tenta beber água num lago próximo e descobre que é doce, então deve estar sonhando. Ela se pergunta por que um cadáver está em seu sonho e fica curiosa sobre quem ele é. Ela então pega a espada cravada nele, pensando como ela serve perfeitamente, como se tivesse sido forjada só para ela. Nesse instante, o cadáver se move e lentamente se levanta de seu sono, assustando Sônia. Ele se apresenta como o observador final e a assegura que não é um inimigo, então ela não precisa entrar em pânico.
Contudo, depois de um instante, um sorriso maligno lentamente surge em seu rosto e ele declara que a matará. Nas próximas 72 horas, ela só poderá sair do sonho se conseguir derrotá-lo. Ameaçada, Sônia se prepara para o ataque enquanto o observador final desembainha a espada e a ataca num movimento rápido, dizendo a ela depois que tem 10 segundos para descansar. Sônia fica atordoada, sem saber se foi atacada, já que não há ferida em seu corpo, mas a dor parecia real. Vendo sua confusão, o observador final explica que eles compartilham o mesmo sonho e que seus 10 segundos acabaram. Ele então a ataca novamente e declara que ela tem mais 10 segundos para descansar. Com a espada fora de alcance, ela decide mergulhar no lago, pensando que o observador não pode alcançá-la. Prendendo a respiração debaixo d'água, ela começa a nadar para longe do inimigo, que acha sua fuga vergonhosa e inútil. Ela começa a lutar na água para respirar por um segundo. Contudo, o observador ainda consegue fatiá-la, jogando sua espada e atacando-a debaixo d'água. Ela sente a mandíbula, certificando-se de que ainda está lá, enquanto o observador a zomba por não aprender a lição, já que morreu em suas mãos tantas vezes. Vendo seu rosto presunçoso, Sônia começa a ficar frustrada, mas, para sua surpresa, ela se ajoelha diante dele e implora para que a poupe. Seus olhos se enchem de lágrimas enquanto ela implora para que ele pare de torturá-la, prometendo que será obediente. O observador sorri, dizendo que só ficará satisfeito se ela conseguir derrotá-lo. Irritada, ela marcha em direção a ele e exige saber por que ele está tão empenhado em matá-la, quando ela nem sequer o prejudicou. Ela tenta argumentar que há pessoas muito mais malignas das quais ele pode se vingar. Ela insiste que é apenas uma garota frágil que não sabe nada. Contudo, o observador diz que ela o prejudicou antes e prossegue para atacá-la novamente. Enquanto tenta descansar, Sônia pergunta se ficar no sonho por 72 horas a faria escapar da situação. O observador confirma, mas para a morte, 72 horas é uma eternidade, e ele pergunta se ela pode suportar morrer repetidamente. Ele também questiona se ela pode confiar em algo que ele diz, já que ele continua a matá-la. Mais do que isso, mesmo que ela sobreviva à noite, não há garantia de que possa sobreviver à noite seguinte. Ele então pega sua espada novamente e diz que depois de ter provado a morte, ela não deveria estar esperando por milagres. Em um movimento rápido, o observador balança a espada em sua direção, mas numa reviravolta surpreendente, Sônia consegue neutralizar o ataque com sua própria espada. Sônia continua a ser derrotada várias vezes. Para sua próxima batalha, ela pensa nos grandes mestres espadachins que levaram a esgrima ao extremo, tanto que até seus golpes casuais causavam medo em todos. Ela diz a si mesma que o observador não é nada como esses mestres, o que significa que ela ainda tem uma chance contra ele. A ferida de corte que ela infligiu no observador magicamente se curou. Sônia sorri, vendo isso como prova de que o sonho não lhe deixa espaço para vantagem. Ela começa a batalha avançando. Como ela previu, o observador começa com seu golpe inicial usual, então ela consegue bloqueá-lo. Eles entram em um confronto de múltiplos golpes, enquanto Sônia conta até 5. No momento em que ela chega a 5, ela faz um corte forte que o observador ainda consegue evadir. Sua postura ampla deixa uma abertura para o observador atacá-la. Sônia sorri ao ver isso chegando e o evita com um passo lateral. Enquanto o observador está no meio do golpe, Sônia vê uma abertura para fatiá-lo. Ela declara que aprendeu seus movimentos após morrer tantas vezes por sua mão. Ela faz seu golpe, que é tão poderoso que empurra o observador contra uma parede. O enorme corte que o observador recebe, então, cura instantaneamente. Sônia pergunta se acertá-lo conta como sua derrota. O observador responde que sim, e a parabeniza. Ela suspira de alívio, apenas para o observador dizer que ela ainda precisa derrotá-lo enquanto ele segura 2 espadas. Ele pega outra espada e faz uma postura de luta com 2 espadas. Ele declara que este é o início da segunda metade e avisa que não haverá períodos de descanso de 10 minutos desta vez. Sônia então ouve alguém chamando seu nome e acorda de seu sonho parecendo exausta. Sua colega de quarto, Ingrid, diz a ela que já são 7 horas da manhã e que ela precisa se arrumar para a aula de educação geral. Sônia diz que acha que teve um pesadelo. Ingrid não vê isso como grande coisa e sai para a aula. Sônia faz sua rotina matinal e vai para a aula. Ela é uma de muitos alunos na sala de aula, de frente para o professor no palco. Enquanto escreve suas anotações, ela pensa em sua experiência com o observador, e se foi tudo realmente apenas um sonho. Ela se lembra de como, quando finalmente derrotou o observador, ele a avisou que sua vida estava apenas começando. Sônia promete não deixar o observador controlar sua vida. Enquanto isso, Ash acabou de acordar em sua suíte de luxo, nas profundezas da prisão do lago estilhaçado da cidade de Camun. Ele está confuso sobre por que se sente tão cansado e abatido, apesar de uma noite inteira de sono. Ele verifica sua tela holográfica e uma notificação do jogo Manual do Feiticeiro o informa que seu vínculo com a donzela da espada Berserker se aprofundou. Ele está surpreso que organizar o treinamento fortaleça os laços. Ele está feliz por já ter planejado as atividades dela e quer que sua donzela da espada continue a treinar.
Enquanto isso, Sônia sente uma dor latejante no peito. Apesar disso, ela se levanta para responder a pergunta do professor com um sorriso alegre. Os alunos ficam impressionados por ela ter respondido a pergunta difícil corretamente, especialmente um garoto que sussurra sobre sua beleza e intelecto. Sônia se apresenta aos leitores de mangá e fala sobre suas origens humildes, vindo de uma pequena vila. Ela se lembra de ter concluído um curso de educação básica, o que a levou à sua admissão na Universidade Flor da Espada. Ela se orgulha de dizer que foi a única pessoa de sua cidade natal a ser admitida na universidade nos últimos 20 anos. No dia em que pisou pela primeira vez nos terrenos da escola, as pessoas sussurravam sobre sua aparência de caipira enquanto ela passava. Depois de um mês, ela aprendeu a se maquiar e coordenar suas roupas, enquanto também aperfeiçoava um sotaque da cidade, transformando-se na aluna de destaque que é hoje. Graças à sua boa aparência, ela conseguiu vários empregos de meio período e se tornou popular. Ela participou de muitas atividades escolares e organizou vários eventos, tornando-se uma celebridade da escola. Enquanto caminha pelos terrenos do campus, ela recorda seu primeiro passo na universidade e como parecia ingênua naquela época. Ela sai do portão do campus para procurar alguém. Ela encontra sua mãe, que a chama de Linda. Sônia diz a ela para usar seu novo nome. A filha está animada para mostrar a cidade à mãe e a leva para um passeio de trem. Enquanto viajam, Sônia mostra à mãe a mesma vista de ruas limpas, arranha-céus imponentes e carros de luxo elegantes que ela viu ao chegar. Ela se lembra de como ficou sobrecarregada ao ver pessoas bem educadas e outdoors de LED que exibiam anúncios dia e noite. Agora ela observa como sua mãe parece feliz vendo a vista da cidade. Sônia se lembra de como sua mãe a criou sozinha depois que seu pai bêbado e violento morreu. Ela se lembra de sua mãe fazendo todo o trabalho manual na fazenda para que Sônia tivesse todo o tempo do mundo para estudar. Sônia se sente sortuda, pois outras crianças como ela trabalhavam em fábricas e passavam suas vidas inteiras naquela pequena cidade. Enquanto mostra mais da cidade à mãe, ela está determinada a deixá-la aproveitar o máximo possível. Sônia a leva num food truck, depois a uma loja de roupas onde se oferece para comprar um vestido para a mãe. Ela então mostrou à mãe um restaurante gourmet, mas a mãe não quis comer lá. Mais tarde, elas se sentam em um banco no parque, comendo lanches ao lado de uma fonte. Mais tarde, Sônia acompanha a mãe até a estação de trem para sua viagem de volta à pequena cidade. Antes de partir, Sônia pede para ela ficar mais uma noite. Sua mãe recusa, dizendo que não se sente muito confortável na cidade. Sônia promete levá-la à cidade novamente um dia e dar-lhe uma vida de luxo. Sua mãe segura sua mão e diz que acredita nela e que ela consegue. Ela aconselha a filha a lembrar que, não importa o que aconteça, ela sempre pode visitar casa, onde uma refeição quente sempre a espera. Ela diz a Sônia que acha a cidade muito complicada e que talvez seja melhor ir para casa e viver uma vida tranquila. Ela dá à filha uma sacola de dinheiro, dizendo que não gasta nada em casa mesmo. Enquanto a mãe embarca no trem, ela tranquiliza a filha, dizendo que está tudo bem. Sônia verifica o conteúdo da bolsa e percebe que, além de tudo, há doces. No instante em que guarda o dinheiro na sua bolsa lateral, um homem se aproxima sorrateiramente por trás. O sujeito saca uma pequena navalha e a usa para fazer um corte na bolsa. Sônia, num golpe certeiro, acerta a mão do homem, que derruba a lâmina. Sem sequer lançar um olhar, Sônia simplesmente se afasta da estação de trem. Ela se dirige ao coração das ruas agitadas para admirar as luzes e o burburinho da cidade. Diz a si mesma que é na complexidade urbana que ela realmente pertence. Já é tarde da noite, e Sônia tenta convencer o guarda da universidade a deixá-la entrar, mesmo após o toque de recolher. Após tentar apelar para a simpatia do guarda, ela finalmente consegue entrar. Enquanto atravessa o campus, ela sorri, ciente de que sua beleza foi a arma secreta que a fez passar. Ela reflete sobre como a beleza é poder supremo no mundo deles e crê que a sua foi a principal razão para se infiltrar na alta sociedade. Subindo as escadas para o dormitório, ela agradece em silêncio à mãe pelos genes que a ajudaram a se encaixar tão bem. Ao se aproximar do seu quarto, ouve uma das colegas de quarto comentando sobre o atraso de Sônia, supondo que ela esteja flertando com algum ricaço por aí. Sônia encosta a orelha na porta para captar melhor o que sua colega de quarto, cheia de veneno, continua a destilar sobre ela. A garota lá dentro, então, comenta ter visto Sônia com a mãe fora do campus, especulando que a mãe deve sentir uma vergonha danada da filha. Isso acende a fúria de Sônia, que se prepara para girar a maçaneta e tirar satisfações. No exato momento em que está prestes a agir, um barulho metálico e alto ecoa, calando a garota tagarela. Ingrid então abre a porta, deseja boa noite a Sônia e se retira. Sônia olha pra dentro e nota uma marca de soco bem recente no saco de pancadas, ali ao lado da porta. Ela saca na hora. Ingrid socou aquilo pra calar a boca das fofoqueiras de plantão. As duas figuras que restaram no quarto são sua colega, Lois, e a cachorrinha de colo dela, Adele. Sônia explica que Lois é filha de um comerciante local, daquele tipo que vive soltando indiretas passivo-agressivas sobre a origem humilde de Sônia. Sônia se recorda de como sempre atrai mais a atenção dos rapazes do que Lois, por mais que a outra se esforce para parecer a mais bela das duas. Quando Sônia conseguiu o cobiçado papel de anfitriã para um evento importante, o ódio de Lois por ela só fez crescer. Depois disso, Lois passou a organizar eventos para os alunos de magia da água, e levava colegas para restaurantes chiques, sempre deixando Sônia de fora, de propósito.
Graças a essas manobras sociais, mais rapazes acabaram correndo atrás de Lois. Ela, por sua vez, se encantou por um veterano que, claro, tentou conquistá-la. Sonia, então, deu um jeito de esbarrar sem querer no rapaz, o que o fez mudar o foco e ir atrás dela. No fim das contas, ela rejeitou o veterano, ciente de que o orgulho de Lois jamais a deixaria correr atrás de um sujeito que nem mesmo uma caipira toparia namorar. Na cabeça de Sonia, ela fez um favor a Lois, livrando-a de uma tremenda roubada ao afastá-la de um cara sem graça. Sonia alimenta a ambição de encontrar um homem que lhe sirva de atalho para a alta sociedade. Para alcançar esse objetivo, ela deseja se tornar uma feiticeira da água, pois sua pesquisa indicou que elas são as mais propensas a se casar com nobres. Ela pretende usar a fama da Universidade Flor Espada, conhecida por formar feiticeiros de elite em espada, vento e água, para se graduar como uma feiticeira da água de primeiríssima linha. Ela se imagina conhecendo um nobre que, claro, a apresentará à sua mãe. Ela optou por não ser uma feiticeira da espada, pois acredita que um físico forte e musculoso é uma desvantagem para as mulheres em sua jornada. Ela vislumbra um futuro onde invocará seu primeiro espírito da água até o ano que vem e despertará por completo suas asas prateadas antes da formatura, tornando-se uma feiticeira alada. Em seguida, ela dará um jeito de se infiltrar num evento no campus da Universidade da Verdade, Terriel, e um jovem nobre. Ela explica que a Universidade da Verdade é a instituição número 1 em Galáxias, onde todos são ricos e poderosos, o que a torna o local ideal para fisgar um namorado em potencial. Enquanto reflete sobre suas ambições, ela estuda em seu livro, tirando a maquiagem, pensa no tempo e dinheiro que a manutenção de sua beleza exige e acredita, com toda a fé, que vai fisgar um marido da alta sociedade e, de quebra, proporcionar à sua mãe uma vida de nobreza. Ela é subitamente sobressaltada por uma voz que a manda focar no treino com a espada. Ela se vira buscando a origem do som e então avista o observador. Ele a incentiva a se comunicar com ele usando apenas a voz de sua mente. Sonia olha em volta e percebe que Lois e Adele não conseguem ver o observador, mesmo com o homem parado bem ao lado delas. O observador garante a Sonia que não é seu inimigo. Ele lhe mostra uma garrafa de um líquido verde, dizendo que ela precisa beber aquilo. O observador então derrama o líquido no chão, mas em vez de escorrer, ele magicamente vai parar na garganta de Sonia. A bebida de alguma forma faz seu corpo se mover e se levantar. O observador lhe mostra uma espada de madeira e diz que ela precisa praticar com aquilo. Ela repete, com os olhos cheios de determinação, que não fará isso de jeito nenhum. Contudo, seu corpo de repente se veste sozinho. Ela pega sua espada de madeira e sai do quarto. Enquanto atravessa o corredor lá fora, Sonia consegue ouvir Lois resmungando que ela deve estar tentando dar em cima de algum veterano que faz feitiçaria da espada. Sonia chega ao salão de treinamento de espada, onde vários aprendizes praticam sua esgrima em manequins blindados. Entre eles está Ingrid já suando em bicas. Ingrid está tão orgulhosa do seu progresso que acredita que conseguirá acertar o 10º anel até o próximo mês e invocar um espírito da espada. Ela se contém para não bancar a exibida e lembra a si mesma que precisa ralar muito para ficar ainda melhor. Sonia entra no salão e todos os praticantes de espada se viram para encará-la. Enquanto ela passa, eles se perguntam o que ela faz ali, no campo de treinamento. Sonia, então, começa a golpear um dos manequins com sua espada de madeira. Ingrid percebe, pela técnica, que ela ainda está instável e um tanto lenta. Ingrid reflete que feiticeiras da espada precisam de mãos calejadas e corpos musculosos para se fortalecerem e se pergunta se Sonia está preparada para tanto. Ela então se questiona se Sonia está fazendo tudo isso para fisgar um rapaz e logo percebe que o alvo deve ser Félix, o aprendiz de magia da espada, que a observa treinar neste exato momento. Ingrid nota que Félix é filho da família Voslata, um dos pilares do Conselho Estelares e da nobreza de altíssimo escalão. Ela se recorda que o pai dele, o Duque Voslata, comanda as siderúrgicas mais avançadas de Estelares, o que o torna uma das figuras mais importantes e poderosas de toda a nação. Ingrid se preocupa que Sonia esteja, na verdade, correndo atrás de um tremendo pegador. De qualquer maneira, ela fica contente em ganhar mais uma parceira que adora espadas. Ela segue observando Sonia praticar com o manequim mágico e percebe que, em poucos minutos, ela já acertou a borda do primeiro anel do alvo central. Observando com atenção, Ingrid nota que, embora os movimentos de Sonia ainda sejam um tanto brutos e cansativos, ela está seguindo à risca o manual de magia da espada. Ela se preocupa que, se Sonia persistir, estará completamente exausta em questão de minutos. Ela começa a contar os golpes de Sonia para ajudá-la a manter o controle. Após centenas, Ingrid já perdeu a conta e agora está com foco total na prática da amiga. Depois de um tempo, o salão de treinamento inteiro a observa com um misto de espanto e admiração. A multidão calcula que já se passaram 90 minutos desde o início e que ela já superou a marca de 2.400 golpes. A namorada de Felix, Cecília, entra no salão pensando que todos devem estar aglomerados em volta do seu namorado porque ele está fazendo algo espetacular. Ela se surpreende ao notar que Felix é uma das pessoas que não tira os olhos de Sonia. Pelo rosto dele, ela percebe que ele está completamente hipnotizado. Cecília olha para Sonia e logo presume que ela caprichou na maquiagem para atrair os rapazes. Ela teme que Sonia esteja mirando em Felix com essa encenação de espada e planeja arrastar o namorado para bem longe, rapidinho. Cecília pergunta por que diabos todos estão olhando para Sonia. Felix a informa que Sonia chegou a 1h30. Uma completa novata sem postura de espada, mas agora consegue cortar 9 anéis de um alvo com um único golpe. Cecília pergunta se ela não estaria apenas fingindo ser uma iniciante, uma farsa.
Felix responde que pensou exatamente o mesmo e a observou treinar para ver quando ela bateria num gargalo. Ele admite que, após 1h30 de observação, seu ceticismo inicial se converteu totalmente em pura admiração. Cecília se sente totalmente ameaçada por uma garota conseguir prender a atenção de Felix com tanta facilidade. Ela então se dá conta de que treinar por 1h30 sem parar é algo simplesmente impossível. Ela observa que até mesmo Felix só consegue treinar por 3 horas, e isso com intervalos. Cecília olha em volta e vê todos os homens, que normalmente são obcecados apenas por treino, parando para vibrar por Sonia enquanto ela segue golpeando o manequim. Cecília solta o braço de Felix, convencida de que acaba de sofrer uma derrota humilhante para Sonia no jogo de conquistar o interesse dele. Finalmente, Sonia acerta em cheio o 10º anel do alvo. Todos estão na ponta de suas cadeiras, vidrados nela. Com o 10º anel atingido, o manequim de Sonia se despedaça. A multidão vai à loucura com uma explosão de aplausos. Agora Sonia finalmente descansa. Ela percebe que está muito mais perto de invocar um espírito da espada e se tornar uma feiticeira alada. Ela mal consegue acreditar que seu sonho de uma vida sem preocupações está praticamente ao seu alcance. Ingrid lhe oferece um pouco de água. De repente, Sonia sente um líquido descer apressadamente por sua garganta. Ela olha em volta e avista Felix. Sonia consegue ver o observador bem atrás de Felix. Ele acabou de derramar uma garrafa de bebida no chão, exatamente como da outra vez. O observador lhe diz que ela não pode descansar agora e que precisa derrotar Felix primeiro. Ele explica a Sonia que só quer armar uma briga entre ela e a pessoa mais forte do recinto. Ele até se diverte ao ver que o mais forte, por acaso, é um nobre, já que adora quando a nobreza leva uma boa surra. Sonia pede para trocar de oponente, pois não quer se envolver com Felix de jeito nenhum. Ela explica que sabe muito bem que Felix é o maior playboy da Universidade Flor Espada. Ela se recorda de sempre vê-lo com um carrão de luxo e trocando de namorada a cada 3 dias. Em suas anotações, ela registrou que Felix tem o péssimo hábito de colecionar mulheres. Ela também acha super suspeito que o filho do Duque de Voslata tenha ido parar na Universidade Flor Espada em vez da Universidade da Verdade, o que sugere que ele deve ter se metido em alguma encrenca política. Ela diz ao observador que, em sua opinião, Felix é um verdadeiro vilão. Para o azar dela, o observador acha que é simplesmente perfeito que ela enfrente alguém assim. Ele a aconselha a esmagar o prodígio da espada e dar um belo chute no traseiro do nobre de Estelares. Embora Sonia lhe diga que jamais fará algo do tipo, ela ainda aponta sua espada de madeira para Felix e o desafia para um duelo. A multidão vai à loucura. Cecília está furiosa por dentro, convicta de que Sonia está fazendo isso para se amarrar a Felix. Simultaneamente, Sonia repete para si mesma que não vai enfrentar Felix, mas externamente seu corpo continua apontando a espada para ele. Ingrid lembra a Sonia que ela ainda está exausta após 2 horas de treino e sugere que a batalha seja amanhã. Felix insiste que eles precisam lutar agora, sem demora. Ele argumenta que ela é a pessoa mais talentosa que ele já viu, e a única, além de uma, a fazê-lo sentir medo. Ele acredita que, se esperar até amanhã, não terá mais a coragem de sacar sua espada contra ela. Felix saca sua espada e a aponta para Sonia, declarando que a derrotará esta noite, aconteça o que acontecer. Todos conseguem ver que Felix está usando a postura de luta de espada da Onda. Sonia se recorda que a família Voslata é famosa por suas 4 posturas secretas de espada que podem invocar espíritos, e a postura da Onda é uma delas. Sonia assume uma postura de espada bem comum, pronta para o combate. Ela reclama com o observador que não faz sentido vencer Felix se ele está apenas controlando o corpo dela, de qualquer jeito. Ela tenta negociar, pedindo o controle do seu corpo de volta para poder encontrar outra pessoa para lutar. O observador revela que, para começo de conversa, ele nunca esteve no controle do corpo dela, o que a choca profundamente. Ele explica que ela treinou com a espada por conta própria porque na noite anterior, em seu sonho, ela o derrotou e descobriu seu talento para a espada. Ele analisa que ela veio ao salão de treinamento para se superar, para que Ingrid e os outros pudessem ver que ela possui um talento do qual pode se orgulhar, muito além de sua beleza. Sonia então avança com tudo contra Felix. Enquanto trocam golpes, o observador lembra a Sonia que ela desafiou o rapaz por conta própria, pois o odiava desde o começo por ele ser o assunto mais badalado da escola. Felix percebe pelos movimentos da oponente que ela é forte, mas mantém sua ofensiva, confiante de que Sonia ainda não é páreo para seu estilo de espada da Onda. Seus golpes incessantes forçam Sonia a recuar. Enquanto isso ocorre, o observador a lembra que, por mais talentosa que ela seja, Felix ainda é imbatível por causa de sua postura da Onda. Ele a provoca, enfatizando que existem pessoas que nascem com tudo e a ofuscarão em todos os aspectos. Isso a impulsiona a manter o ritmo dos movimentos de Felix, deixando-o intrigado sobre de onde ela tira tanta resistência. Felix decide que precisa acabar com a luta e começa a carregar energia dentro de seu corpo. Enquanto a luz clareia o ambiente, o observador continua a dizer a Sonia que ela empunhou a espada de madeira, foi ao campo de treinamento por sua própria e espontânea vontade, e desafiou a pessoa mais forte do recinto apenas para provar que não é inferior a ninguém. De repente, para o espanto geral, Sonia copia a postura da Onda de Felix. A multidão se maravilha com a forma como ela aprendeu a mesma postura após apenas vê-la. Cecília pensa que o plano de Sonia é humilhar Felix, depois se deixar perder para garantir um próximo duelo, e assim, aumentar as chances de se aproximarem.
Ambos os oponentes avançam um contra o outro para um golpe final. Um som estrondoso ecoa do seu embate. Um pedaço de uma espada de madeira quebrada cai no chão. É a lâmina de madeira de Sônia que se partiu. A multidão olha para o ombro esquerdo de Felix e vê um espírito de espada da onda, impressionada por ele ter conseguido invocar seu espírito vital no meio da batalha. Ingrid encoraja a Sônia, dizendo que ela também conseguirá invocar um espírito muito em breve. Sônia diz a todos que não perdeu, mas a multidão apenas pensa que ela está sendo teimosa. De repente, a ponta da espada de madeira de Felix também se parte. No ombro direito de Sônia, um espírito de espada da onda também surge. A multidão não consegue acreditar que ela aprendeu a postura da onda de Felix no meio da batalha e invocou um espírito logo em seguida. As pessoas que levaram anos para dominar a espada ficam desanimadas, percebendo que estão diante de um verdadeiro gênio. Sônia olha para a multidão e avista o observador, que a observa atentamente. Ela pergunta se ele não passa de uma projeção de seus pensamentos mais íntimos, uma mera alucinação. O observador pega o pedaço quebrado da espada de madeira do chão e o recoloca na espada de Sônia. Enquanto ele desaparece devagar, ele a provoca para que ela tente adivinhar o que ele é. Isso irrita Sônia, que começa a soltar uns bons palavrões para ele. Enquanto isso, Ash vê em sua tela holográfica que sua donzela da espada Berserker subiu de nível várias vezes e adquiriu muitas habilidades, incluindo a postura da onda e o espírito da espada da onda. Ele nota algo chamado feiticeiro da espada de uma asa e acredita que a quantidade de asas indica mais superpoderes. Vendo o quanto sua donzela da espada evoluiu, Ash sente que valeu a pena acordar às 6 da manhã para conferir o progresso dela. Apesar de ela ter subido de nível, Ash não se sente nem um pouco mais poderoso. Ele sente que foi passado para trás pelo jogo, especulando que talvez seja porque ele não desembolsou um tostão, já que os jogos da empresa são famosos por serem injogáveis sem gastar dinheiro. A voz do computador da prisão então informa Ash que ele agora pode circular livremente por algumas áreas. Sua porta se abre enquanto o computador o convida para comer na cafeteria. Ash abre o manual do detento da prisão do Lago Estilhaçado em sua tela holográfica para entender o que está rolando. A descrição dos luxos da prisão no manual faz sentir que está sendo vítima de uma pegadinha daquelas. Tudo parece conveniente demais, o que o deixa bastante desconfiado. Ele sai lentamente do seu quarto para dar uma olhada. A ausência total de guardas no corredor torna a situação ainda mais aterrorizante. Ele corre até o fim do corredor, onde descobre um parque interno com detentos relaxando tranquilamente. Ao avistar um guarda prisional em um dos sofás, Ash se sente um pouco aliviado, pensando que pode chamar por ajuda se algo der errado. Ele acredita que precisa de proteção, afinal ainda não recebeu nenhum XP de sua donzela da espada. Sentindo-se mais seguro agora, ele passeia para encontrar a cafeteria. Ele vê detentos assistindo a uma coletiva de imprensa de um político numa tela gigante de LED e nota orcs e goblins prisioneiros discutindo política de alto escalão por causa daquilo. Um detento se aproxima de Ash e lhe diz que sabe que ele é o estimado líder do culto dos 4 pilares. Ele se apresenta, explicando que reconhece Ash, porque sua imagem está saturada em todos os meios de comunicação deles. Igor estende a mão para um aperto e convida Ash a se juntar ao plano de fuga deles. Ash aceita a oferta de bom grado, sem a menor hesitação. No instante em que estão prestes a apertar as mãos, uma mulher diz a Ash que, se fosse ele, ela daria um soco bem dado na cara de Igor. Ash olha para a mulher e fica em choque ao ver que ela se parece e soa exatamente como sua donzela da espada. Ele a escuta e se prepara para socar Igor. No momento em que Ash avançou para socar o colega de cela, o chip em seu pescoço piscou de repente, informando que ele está proibido de ferir um cidadão. Alarmes vermelhos soaram sem parar em sua cabeça, repetindo o aviso. Nesse exato instante, seu punho parou a meros centímetros de atingir Igor. Ele não conseguia se mover de forma alguma, e o jovem zombou daquele soco tão fraco. Já que ele parece estar bem satisfeito com a vida na prisão, seu colega se vira e o deixa em paz. Com isso, o recém-chegado finalmente se viu capaz de se mover de novo. Zombando dele, a donzela da espada pergunta por que ele está tão chocado. Ela explica como o chip detectou suas intenções e tornou seus ataques completamente ineficazes. A tecnologia é bem útil e parece ser bastante prática para a população. Embora combate e magia sejam restritos ali, há uma porção de truques que se pode aplicar. Por exemplo, usar um espírito para firmar um contrato, que é exatamente o que Igor faz como um súcubo. Ao concordar e aceitar o convite dele para serem amigos, é como se ele estivesse oferecendo total subserviência. Em outras palavras, apertar as mãos dele mais cedo o transformaria em seu escravo pessoal. É bem pior do que em seu mundo antigo, onde contratos de trabalho eram necessários. Mudando de assunto, Ash se pergunta se as outras pessoas ali não conseguem vê-la. Ele pode continuar conversando com ela à vontade, mas pareceria um completo lunático falando sozinho. Não se importando, ele segue falando e confirma que ela é, de fato, a donzela da espada. Ela compreende a dúvida, pois teria questionado a identidade dele como observador se não o tivesse visto. Eles começam a discutir sobre não se parecerem com suas artes de personagem, mas é bem razoável supor que trocariam de roupa de vez em quando, né? Ash interpreta mal a situação e pede que ela o ajude a escapar, mas fica em total confusão quando ela se recusa categoricamente. A donzela da espada questiona por que ela o libertaria, afinal o lugar é perfeito para um lixo inútil como ele. Na verdade, ele poderia se aposentar mais cedo e viver a vida que sempre sonhou ali mesmo. O jovem argumenta que foi incriminado e precisa enfrentar um tal julgamento lunar.
Enquanto ela ri dele, ele resmunga e começa a se autodenominar seu superior, mas suas palavras são cortadas quando ela o fita e questiona o que ele é pra ela afinal. Desafiando-o a terminar a frase, ela cutuca a testa dele várias vezes num piscar de olhos, e os toques são fortes o suficiente para jogá-lo no sofá. Aproximando o rosto do dele, ela o fita e pergunta se ele estava prestes a se autodenominar seu mestre. Sem mais sorrir, ele se questiona se isso é tão errado assim de sua parte. Ela é apenas uma personagem virtual, e sem ele, o jogador, ela simplesmente deixará de existir. O jeito como ele coloca as coisas deixa a expressão dela ainda mais sombria, e ele não tem outra escolha a não ser cerrar os dentes e aceitar. Agora, elevando a voz, Ash diz que não é o mestre dela, mas insiste que também não é o seu servo. Se ela não consegue tratá-lo como um igual, então é melhor voltar para o jogo dela, como a Data. A donzela da espada o encara por um bom tempo, e aquela carranca séria se transforma num sorriso de quem sabe das coisas. Ela se vira, confirmando que é apenas uma personagem virtual nascida diretamente dos pensamentos dele. No entanto, ele precisa se lembrar do que disse sobre nunca se tornar o mestre dela. O jovem é instruído a jurar e será amaldiçoado a perder a face por uma década se mentir. Sem um pingo de hesitação, ele faz o que foi dito e promete. Com um sorriso satisfeito, ela o chama para conversar enquanto caminham. Em vez de fugir, eles vão tomar café da manhã, já que ele está com tanta fome. Dito isso, a verdade é que ela não consegue ajudá-lo de verdade, mesmo que quisesse muito. Invisível, intocável e incapaz de afetar o mundo físico como ela poderia ajudá-lo a escapar, a razão pela qual ela está ali agora é por causa do relacionamento deles como donzela da espada e observador. Era finalmente hora de transferir o ponto de experiência que ela acumulou por ter sido forçada a treinar tanto. Todo feliz, ele abre os braços para aceitar tudo aquilo. Ela o repreende novamente por pensar que é tão fácil assim conseguir o que ela ralou para ter. Perguntando como ele deveria conseguir, Ash é instruído a lutar contra pessoas e deixar a experiência se transmitir para o corpo dele de forma natural. Olhando ansiosamente ao redor, ele encontra um alvo para abordar. Lang é musculoso, tatuado, cheio de cicatrizes e geralmente parece ter matado centenas de pessoas. Praticamente pedindo para apanhar, o jovem prisioneiro derruba o copo de leite do homem, derramando tudo na cabeça dele e pede desculpas sem a menor cerimônia. Mesmo que ele tenha começado, a energia demoníaca o faz tremer de medo. Mas para sua surpresa, o homem robusto, com uma doçura inesperada, disse para ele tomar cuidado e experimentar o leite da cantina, que é uma delícia. Com o queixo caído de choque, Ash faz o que foi dito e pega sua bandeja de almoço. Sentado à mesa com a refeição à sua frente, ele ouve uma risada alta e insultante. A donzela da espada gargalhou, incapaz de conter o riso diante do ridículo da situação por causa dos chips em seus pescoços. Qualquer forma de agressão é proibida, mesmo as que são de propósito. Qualquer tentativa de desobedecer ou de tentar tirar o chip resultará num choque tão forte que fará o coração parar na hora. Ele terá que encontrar uma maneira de participar da batalha, sem depender dela como se ela fosse a mãe dele. Entrando na brincadeira, ele age como uma criança pedindo leite, mas a ação suicida o faz ser arremessado para longe. Ele esbarra levemente em Lang, o mesmo de antes, e esse encontro lhe dá a chance de se apresentar e perguntar as coisas diretamente. Mal entendendo sua simpatia, o homem musculoso diz que já tem um namorado. Ash tenta esclarecer a situação, mas a confusão só aumenta. Embora ele seja certamente uma pessoa legal, o prisioneiro é leal ao seu parceiro e não pode vacilar. Seguindo em frente, eles chegam à pergunta do garoto, embora ainda não tenham superado o erro de flerte. Ash não tem escolha, a não ser interrompê-lo e perguntar sobre maneiras de lutar na prisão. A expressão de Lang muda completamente, e ele diz que Ash veio a pessoa certíssima se quiser usar seus músculos. Ele é membro da Sociedade do Mata-Mata, que tem permissão para suspender temporariamente as restrições impostas pelos chips. Surpreso, Ash se pergunta se o diretor realmente permite que eles lutem até a morte. Alguém pode morrer, mas isso não fará do lutador um assassino. Ao lado da arena ficava a enfermaria, onde as pessoas podem ser trazidas de volta se salvas em 5 minutos. Mesmo que alguém realmente morra, a prisão simplesmente não se importa nem um pouco. No meio de sua explicação, Lang de repente reconhece o garoto como o líder do culto dos pilares. Ele se distrai novamente, compartilhando que está bastante interessado no culto. Voltando ao assunto, ele diz que é compreensível que Ash esteja ansioso para se juntar à sociedade, já que o dia 15 está chegando. Como o novato parecia completamente perdido, o veterano explica o significado da data. Todos na prisão estão no corredor da morte e eles recebem uma ótima vida lá dentro, porque a única coisa esperando por eles no final é a morte absoluta. Ash já esperava isso, mas ter a confirmação faz seu corpo congelar de pavor. O julgamento da lua é um show no primeiro e no dia 15 do mês e gera uma enorme receita de transmissão. Em outras palavras, assistir a execuções era um entretenimento muito popular neste mundo. Ele cai de joelhos em descrença, mas se anima ao ser informado de que há uma maneira de escapar do evento. Todos os prisioneiros começam com 50 pontos, que caem 10 a cada mês. Se alguém chega a 0, não é punido de forma alguma. Mas, quanto menor a contagem de pontos de alguém, mais perto essa pessoa estará de participar do julgamento. Isso é basicamente o que determina a participação deles. Existem muitas maneiras de ganhar pontos, e a mais fácil de todas é criar valor. Com base em suas próprias habilidades e capacidades, eles podem encontrar algo para oferecer à prisão.
Dito isso, a maioria dos prisioneiros são apenas assassinos, sem nenhum talento especial para usar a seu favor. O mata-mata funciona em um sistema que aposta pontos onde o vencedor leva tudo. Antes de subir ao palco, a maioria deles tem que usar algum tipo de maquiagem, tipo para disfarçar a cara de mal. Enquanto ele diz isso, Lang lambe seu copo de leite e confirma que o garoto ainda quer se juntar à sociedade depois do que ouviu. Com isso, ele é levado à arena para dar uma olhada no local. A primeira luta do dia exige uma aposta de 1 ponto, e esse número vai aumentando a cada nova luta. É um começo bem lento no início, mas as apostas vão se acumulando. Por causa disso, as pessoas usam as lutas anteriores para avaliar os outros e entender suas fraquezas. Com o julgamento chegando em breve, o lugar certamente estaria super movimentado. Enquanto caminham no escuro, ele pergunta a Ash se ele quer comprar um pouco de carne. Carne costuma cair da arena, sabe? E é uma... que jeito de gastar os pontos de contribuição. Com um sorriso maroto, eles entram no salão onde Lang é cumprimentado e chamado de o gourmet. Ao notar o garoto com ele, eles tiram sarro e perguntam se é o novo namorado, mas a piadinha sobre o relacionamento faz o homem ameaçá-los com uma punição severa. Funciona, e a turma encrenqueira recua, permitindo que Ash seja apresentado formalmente. Ele escolheu alguém aleatoriamente para encrencar, mas percebeu que Lang devia ser bem conhecido por ali. Havia uma luta rolando entre Tiger e Rooter. No meio da arena, um velhote estava aguentando os ataques de um orc grandalhão. O orc não lutava há um tempo e cometeu o erro de escolher o velhote. Como o Tiger apostou mais alto, não havia outra opção senão terminar a luta, mais cedo ou mais tarde. O corpo exausto de Rooter é socado para todo lado, fazendo-o até perder uma presa. O humano levanta os braços e desfere uma barragem mortal de socos no rosto do oponente. Embora o vencedor fosse óbvio, a luta ainda não terminaria. A barreira de ar não foi levantada, o que significa que a luta continua. Só vai parar quando um morrer ou ficar completamente inconsciente. Numa arena sem rendição, é preciso continuar dominando e esmagando o oponente, sem dó nem piedade. Inúmeros tolos superestimaram suas habilidades e morreram para um oponente faminto por pontos. Afinal, o objetivo da luta mortal é transferir pontos para alguém mais merecedor. Falando em pontos, Ash nota que as apostas dos lutadores atuais não são iguais. Isso é normal, pois pelas regras, os prisioneiros têm que apostar um pouco mais do que na luta anterior. Tiger já lutou 34 vezes, por isso apostou 35 agora. Já Rudor lutou 10 vezes, mas só lhe restam 5 pontos no nome. Infelizmente, ele sempre enfrenta oponentes que não consegue vencer. Enquanto conversam, a barreira se desfaz e o corpo do orc cai. Com a luta encerrada, a equipe médica sai imediatamente e arrasta o corpo para a enfermaria para tratamento. Tiger volta fingindo fraqueza depois de obviamente ter enganado o oponente. Até a donzela da espada tem que reconhecer a força do velhote, perguntando por que ele é tão forte. Outros explicam que a mana ainda é restrita na arena, mas ataques físicos são permitidos. A maioria dos feiticeiros no mundo deles não é muito diferente de pessoas normais se a mana for selada. No entanto, alguns poucos são chamados de feiticeiros corporais, que refinam seu corpo físico e técnica. Indo um passo além, existe um tipo que altera o corpo a ponto de os aprimoramentos não desaparecerem. Tiger é um exemplo desse tipo, e ele é chamado de feiticeiro masoquista. Ash é mandado para a arena logo, já que ele já está lá mesmo. A donzela da espada diz para ele escolher alguém que lute com os punhos e o aconselha a fazer o mesmo. Afinal, ele provavelmente é fraco demais para segurar uma arma por muito tempo. Ele se vira obedientemente e pergunta a alguém se consegue um oponente de mãos nuas. A figura misteriosa fica encantada, pois ele é exatamente o tipo de pessoa que procura. Ash admite honestamente que está apostando apenas 1 ponto, então não vai tirar muito proveito dele. Felizmente, o prisioneiro não se importa e diz que até lhe dará alguns pontos. Nesse instante, Igor surge na luz, afirmando ter punhos tão fracos quanto os dele. Preparando-se para a luta, as palavras da plateia fazem Ash perceber que não será uma luta fácil. Igor insiste que deve ser uma luta justa, especialmente porque ele é o líder do culto dos 4 pilares. Pelos aplausos, parece que esse oponente não é do tipo que luta de forma direta. Ele fica esperançoso, lembrando-se do conselho da donzela da espada de não aceitar nada que ele oferecesse. No entanto, a donzela da espada ri de forma insultuosa de sua ambição vazia. Ele falava em não aceitar nada, mas lá estava ele, entrando voluntariamente no ringue após o desafio de Igor. Percebendo que havia concordado tolamente com uma luta, ele treme enquanto avança. Ele não sabe porquê, mas foi imediatamente convencido de que lutar era a única opção. Caindo na armadilha da súcubo, a ideia de dizer não nem existia em sua cabeça. O momento exato em que foi seduzido entra em sua mente. A donzela da espada repete que ele não deveria responder descuidadamente a nenhum convite. Ele é o observador final, e como tal, deve rejeitar tudo o que vier em seu caminho com um não categórico. Para ele, o único caminho é agarrar seu destino com seu próprio poder, como um Lorde Demônio. Ash se vira, ironicamente rejeitando-a como ela aconselhou. Assim, a barreira da arena se ativa e a batalha começa. O limitador de chip se desfaz, e é como se uma algema se soltasse.
Igor não perde tempo e avança com os punhos cerrados. O jovem instintivamente levanta as mãos para se defender, mas isso era esperado, e o veterano varre suas pernas. Caindo de cara, Ash rola e tenta recuperar o equilíbrio, mas encontra o oponente bem ao lado dele. Um soco forte é desferido em seu estômago desprotegido, e o impacto o faz vomitar por todo o chão. No entanto, Igor estava longe de terminar, e sorri enquanto diz ao oponente para cerrar os dentes. O novato faz o que lhe é dito, já lacrimejando de dor. Outro soco vem, dessa vez na lateral da cabeça. O pobre jovem cambaleia, perdendo o equilíbrio e mal se agarrando à consciência. Assim que seu corpo pressiona a barreira, Igor continua a desferir uma barragem de golpes. Ainda se defendendo com os braços levantados, Ash questiona quando a transferência de experiência vai começar. Enquanto a dor se acumula, ele chama a donzela da espada, basicamente implorando para ela assumir. Ela simplesmente diz a ele com a maior naturalidade para revidar, pois a experiência se transfere mais rápido quanto mais ele apanha. A donzela da espada age como se não se importasse, mas o observa com olhos atentos. Ele parece patético, mas ainda está se esforçando ao limite e se recusando a desistir. Na verdade, ela não pode deixar de sentir que mesmo sem o feiticeiro Emmanuel, ele é forte em sua essência. Como ela esperava, ele realmente é o observador final. Impulsionado por sua garra de escravo corporativo, Ash mira um contra-ataque. Ele cerra os dentes e avança com o punho, mas o soco fraco e frouxo é facilmente desviado. Achando-o fofo, Igor acerta seu rosto com quase nenhum esforço. Essa troca continua por algumas sequências, e a multidão aplaude ao ver seus golpes característicos, onde o inimigo naturalmente se choca contra seus punhos. Tiger e Lang têm que reconhecer a força dele, mas desviam vagamente da pergunta sobre quem venceria. A essa altura, Ash estava mais amassado que fruta de feira. Igor pergunta se ele sabe como venceu todas as suas lutas, apesar de ser fisicamente fraco. É verdade que nada nele era particularmente especial. Ambos são fracos, mas a diferença é que pessoas como o jovem são gado. Enquanto isso, Igor é um mestre que os esfolia e os abate sem piedade. Raças com corpos mais fortes caíram diante dele, já derrotadas no momento em que entraram no ringue. Observando Ash pular com uma tentativa desesperada de vencer, ele já sabe o que o garoto fraco vai fazer. Ele lê seus movimentos como um livro aberto e contra-ataca. Cada pensamento do garoto está fluindo para sua mente, e é claro como o dia para seus olhos. Como um cordeiro pronto para o assado, tudo o que restava era devorar seus oponentes patéticos. Com um sorriso confiante, Igor desvia novamente e abaixa o cotovelo para nocauteá-lo. Para sua surpresa, Ash desvia perfeitamente e tenta revidar. O veterano saltou imediatamente, sentindo o perigo que era completamente inesperado. Era um sinal inegavelmente ruim. Brincar não era mais uma opção, então ele tinha que nocauteá-lo agora. Enquanto isso, a multidão estava enlouquecendo e se exaltando, até dizendo ao veterano loiro para trazer algo para fatiar seus inimigos da próxima vez. Dito isso, Lang observa que não será tão fácil quanto eles esperam. Olhando de volta para a arena, eles notaram que Igor, que acertava todos os socos antes, agora estava errando cada vez mais golpes. Finalmente havia um espetáculo, e alguns pensam que Ash estava fingindo ser fraco o tempo todo. Tiger refuta, dizendo que o garoto realmente estava fraco momentos atrás. Seu corpo não foi temperado pelo combate real, e Lang sabe disso, sendo quem o trouxe. Em apenas alguns minutos, ele já desenvolveu instintos de combate afiados. A pessoa errada, no lugar errado, despertando o talento errado. Era uma pena, para dizer o mínimo. Pela primeira vez desde que começaram, o líder do culto estava empurrando a fera da beleza para a defesa. A donzela da espada sorri, sabendo que havia acabado. Toda era tem seu próprio tema. E nesta era, as pessoas não conquistam mais novas terras. Em vez disso, o tema desta época era a dominação sofisticada. Num mundo onde a classe é definida desde o nascimento, feiticeiros psíquicos são basicamente predadores alfa. Até clãs dominantes os temem, e o conhecimento de seu poder é ocultado das classes inferiores. No entanto, Igor encontrou as condições perfeitas por sorte e aprendeu sozinho a se tornar um feiticeiro psíquico. Além disso, ele já possuía o espírito mágico base, o contrato, e fez de sua palavra a lei. Enquanto certas condições forem atendidas, sua habilidade seria imparável. Ele será um rei onde quer que haja regras, e a prisão não é exceção. Com esse poder, ele dominou todos ao seu redor, e mesmo depois de perder para ele em uma luta mortal, eles aceitarão outra batalha até que seus pontos se esgotem. Mas agora, o jovem à sua frente mudou. De um animal silencioso e dócil esperando para ser abatido, ele se transformou em um animal mais barulhento, ainda esperando para ser abatido. Com um sorriso, Igor admite que o subestimou. Sua velocidade de aprendizado lhe dá potencial para ser mais, mas sua força física pura é um lixo. Depois desta luta, ele não tem intenção de lutar com ele novamente, e Ash também não pode desafiá-lo. Conhecer as regras e usá-las para dominar é o que é o verdadeiro poder. Tal é a diferença entre o dominador e o dominado. Não se importando com as palavras dele, Ash diz para ele não bloquear o rosto. Igor é pego de surpresa pela declaração inesperada e ouve, sem reação, que seu rosto é perfeito para se olhar por muito tempo. Esse único pensamento consome sua mente,
e como era a primeira vez que recebia um elogio tão genuíno, ele baixou as mãos inconscientemente e um soco forte acertou bem no seu queixo. Ele caiu de bruços no chão, e assim a luta acabou. Ash é declarado o vencedor, mas com a adrenalina sumindo do corpo, o cansaço toma conta e ele também cai. Seu primeiro gosto de luta foi doloroso e insuportável. Ele finalmente entende o propósito da luta mortal, que transforma prisioneiros em fontes de entretenimento sem alma para os ricos. Todos estão presos e condenados a morrer, seja pelo julgamento ou pela luta mortal. Seu lado racional de repente surgiu, dizendo que faz sentido para pessoas que quebraram a lei. Se ele mesmo não estivesse lá, provavelmente estaria aplaudindo o próprio sistema em que está preso. Enquanto conversava consigo mesmo, ele percebe que a dor em seu corpo sumiu. Nesse instante, uma voz lhe diz para ir atrás da janta se ele estiver acordado e curado. Ash abre os olhos, mas eles saltam de choque, pois a pessoa à sua frente usava a roupa de um médico da peste. O médico fica preocupado com a reação dele, mas tem certeza de que o trataram bem. Depois de garantir que eles são apenas um curandeiro, o garoto pede uma cirurgia plástica para ficar bonito. Era apenas um papo amigável e sem sentido, mas para sua surpresa, o médico oferece animadamente um monte de opções para seu desejo. Aterrorizado pela reação fervorosa, Ash recusa, dizendo que não tem dinheiro, mas lhe dizem que querem ele, não o dinheiro dele. Um silêncio constrangedor se instala por causa da confissão. Ele entra na brincadeira dizendo que ainda não se conhecem tão bem. O mascarado esclarece que eles querem o corpo do garoto para operar. Na verdade, estão até dispostos a pagar pelo direito de operar. Eles tentam convencê-lo e listam a sorte que ele tem de ter alguém com credenciais incríveis trabalhando nele de graça. Dito isso, ele está bem ciente de que a maioria das coisas gratuitas vem com um preço salgado mais tarde. Finalmente, isso faz o médico admitir que suas operações vêm com um risco minúsculo. Pareceria inofensivo para uma pessoa ingênua, mas Ash conhece os perigos de tal formulação. Assim, ele pede ao curandeiro para ser específico sobre os riscos. A medicina lá é desenvolvida a partir de espíritos, e eles podem fazer qualquer coisa, desde que um corpo tenha umidade. O mais comum usado na cura é a hidroterapia, mas tem muitos defeitos, incluindo erros no recrescimento. Ainda assim, esse espírito pode evoluir com a prática e se tornará mais eficiente com o tempo. A prisão é o melhor lugar para evoluir como médico, pois há detentos perto da morte todos os dias. Novamente, os prisioneiros são usados como recursos, desta vez para treinar curandeiros. Dito isso, o tratamento em si não custa pontos de contribuição, então ainda não é explorador ao máximo. Ash então repreende o curandeiro por usar uma roupa tão sinistra, mas ela na verdade serve como uma salvaguarda que impede pacientes chocados de atacar o médico em caso de erros. Embora seja para melhorar as relações médico-paciente, a medida indica uma alta chance de as operações darem errado. Frustrado, o jovem repreende o médico e dispara acusações dolorosas. Eles ficam magoados com as palavras, mas explicam mansamente que não foi culpa deles. Lágrimas escorriam enquanto tentavam explicar seu lado. Ash pergunta se eles estão cientes de sua maior falha. É o fato de que sua maneira de falar não é forte, firme ou confiante. Ele diz apaixonadamente ao médico para falar as coisas com mais confiança, mesmo em momentos em que não conseguem curar a pessoa. Esse é apenas o primeiro passo, e eles ainda têm que repreender pacientes ruins por não se cuidarem. Como ninguém é perfeito, eles certamente encontrarão um ângulo ruim para criticar o paciente. Enquanto esses dois forem feitos, a autoridade pode ser estabelecida, e eles podem apresentar seu tratamento como um privilégio. Esse ideal é algo baseado em seus anos de experiência. Daqui pra frente, há apenas uma coisa a fazer. Não importa qual cirurgia seja feita. O médico tem que insistir que já fez o seu melhor e ponto final. Encorajados, eles começam a gritar e repetir essa ideia. Ash está satisfeito e certo de que eles vão pegar o resto por conta própria. É uma técnica ruim em corporações, mas pode ajudar na carreira de seu curandeiro. Nesse instante, o médico chamou, perguntando se ele realmente não queria cirurgia plástica, e até acrescentou que é rude andar por aí com uma cara dessas. Ash não tem certeza se deveria se sentir orgulhoso, pois seu aluno já estava aplicando sua lição. Ele se vira e sorri, insistindo que seu rosto provavelmente não é tão ruim quanto o dos mascarados. Frustrados, eles discutem e afirmam que não são feios, despertando curiosidade sobre sua aparência. Por um momento, parecia que eles iriam remover a máscara, mas de repente, entregaram a Ash uma etiqueta com o número 222. Ele é instruído a mantê-la consigo o tempo todo, para que todos saibam quem é seu médico. Novamente, isso faz o jovem questionar a identidade do médico, mas eles evitam a pergunta e apenas repetem a instrução para levar a etiqueta para todo lugar. Com isso, o paciente é afastado e mandado para jantar antes que a cafeteria feche. Antes de ir embora completamente, Ash se vira e pede ao curandeiro para cortar uma maçã para ele na próxima vez que vier. Assim, eles concordam em fazer uma refeição juntos em breve. Na verdade, isso é um truque para se aproximar dos outros, pedindo pequenos e triviais favores. Ele usava isso para conseguir bônus e prêmios extras em sua vida passada. Outro médico apareceu das cortinas e perguntou a 2122
porque ainda estavam ali. Assim que o superior entende o que aconteceu, ele questiona se o subordinado conversou com o paciente. É contra as regras, pois a Associação de Direitos Humanos nunca pode saber sobre suas atividades. Com isso, 02/2022 sai correndo, lembrado de que nem estaria ali sem seu supervisor. Parece que o superior estava estabelecendo autoridade e colocando-os em seu devido lugar. É verdade que eles estão ali por causa de conexões, e esse ponto sempre pode ser usado como crítica. Eles de repente se lembram de Ash, cuja recuperação é melhor que a dos outros. Tontos com o pensamento, eles desejam que ele seja espancado novamente mais cedo. Depois de tanta luta, Ash pensou que estaria em um lugar mais seguro, mas parece que nada mudou afinal. Ele ganhou 45 pontos da luta, mas ainda terá que passar por um julgamento em alguns dias. Independentemente de seus pontos, todos os prisioneiros são obrigados a comparecer ao seu primeiro julgamento. Honestamente, as chances de sobreviver não são tão ruins, mas como líder do culto dos pilares, ele certamente será um alvo principal durante o evento. Como o jovem não pretende entregar sua vida tão facilmente, Lang diz que alguém quer lutar com ele e pergunta se ele aceitaria o desafio. Essa é a verdadeira razão pela qual ele estava esperando o garoto na cafeteria. O oponente vai apostar 36 pontos, e é raro que pessoas assim enfrentem novatos. O nome dele é Varkas, mas Ash nunca tinha ouvido falar dele antes. Nesse instante, Lang pronuncia um nome, Silent. Ash inclinou a cabeça em confusão, e o veterano observou sua reação. Ele desconversa, dizendo que apenas pensou em alguém que conhecia. Seguindo em frente, eles discutem a arma de seu novo inimigo, que é uma espada simples. A menção da lâmina o faz olhar para a donzela da espada, embora não nos lugares certos. Ela o nota espiando e diz para ele falar o que pensa em voz alta. Ash se pergunta se pode tocá-la da mesma forma que ela pode tocá-lo. Não tendo paciência para brincar com ele, ela influencia as palavras de seu pescoço. Ele diz a Lang para avisar Varkas para limpar o pescoço e esperá-lo amanhã. Com isso, os dois prisioneiros se separam, com Lang indo para seu namorado. É estranho, pois ele realmente caminha em direção à arena de luta mortal, não a um quarto de casal. Desviando sua atenção disso, a donzela da espada gesticula e diz para ele ir para o quarto. Afinal, eles estarão ocupados explorando um mundo que ele nunca conheceu. Apesar de ofendido com o que ela estava insinuando, ele cora e corre feliz em direção a ela. Enquanto isso, na arena de luta mortal, havia uma cena horrível. Lang diz que Ash aceitou o desafio, não por causa do nome, mas porque ele quer uma luta de espadas. Varkas promete pagá-lo de volta em breve, mas o prisioneiro careca diz que ele pode fazer isso agora, explicando o interesse repentino no garoto e quem é Silene. O homem não se importa em contar, mas ele deve estar preparado para o peso do conhecimento. Lang continua a rasgar um lutador morto da arena e diz que prefere ficar longe de figurões. Mastigando a carne, ele diz que Ash parece mais um garoto inocente do que um líder de culto. Varkas diz que qualquer um que pise na prisão está longe da palavra inocente. No corredor escuro, Varkas afirma que Ash já aceitou seu desafio de luta mortal. Um guarda o lembra de destruir o garoto a ponto de um curandeiro de 2 asas não conseguir salvá-lo. Contanto que ele morra amanhã, o prisioneiro elfo estará livre das garras da prisão. No entanto, ele e uma criança que ele está cuidando não podem ficar na cidade, segundo Silent. Dizendo que também não tem interesse em respirar o mesmo ar que aquele homem, ele é empurrado para frente, enquanto o guarda o trata como um criminoso novamente. O elfo condenado à morte é repreendido por se apegar à arrogância e agir como um nobre. Enquanto isso, Ash estava completamente alheio a isso e discutia com a donzela da espada. Ela diz que há 2 notícias, sendo a boa uma moradia vitalícia fornecida pelo governo. A má notícia é que sua cabeça pode ser cortada a qualquer momento. Mesmo alguém tão forte quanto o Tiger é impotente por causa do chip em seu pescoço. Mesmo que ele escape da prisão, o chip o pegará e poderá fazê-lo fazer o que quiser. Infelizmente, ele não pode arrancá-lo, pois já havia se fundido com sua própria medula óssea. Com isso em mente, ele se pergunta se há alguma maneira de removê-lo com feitiçaria. Com um sorriso sinistro, ela diz que há muitos. O que ele provavelmente vai conseguir é um certo milagre de magia de espada. É uma habilidade defensiva para purgar estados anormais e pode remover o chip do corpo dele num piscar de olhos. Para conjurar milagres, ele precisa primeiro de espíritos mágicos, e tem 4 jeitos de conseguir. Um é ressoar naturalmente com o mundo arcano, mas o chip vai impedir que ele faça isso, infelizmente. 2 é trocar com outros, mas ele não tem nada de valor para oferecer. 3 é matar um dono e pegar o espírito à força, mas isso, claro, não é uma opção. A última e única opção dele é caçar um espírito selvagem no reino arcano. A única forma de entrar é ativando um espírito mágico e deixando a consciência dele deslizar para dentro. Ou seja, ele precisa de um espírito para entrar no reino, mas está indo pro reino porque não tem espírito. Que ironia. É tipo um recém-formado descobrindo que todo emprego de entrada exige 3 anos de experiência. Quando ele estava prestes a surtar, a donzela da espada diz que ele não precisa usar o próprio espírito para esse método.
Ele se vira cheio de esperança e ela lembra que já tem o espírito da espada, o que a permite entrar no reino. Como eles se conectaram pelo manual, ela pode levá-lo junto sem problema. Confuso, ele corre para checar o manual para ver se tem essa função mesmo. Para surpresa dele, realmente existe um módulo de função extra. Ele clica nas caixas certas e confirma que está pronto. Nada acontece por um tempo, e ele nota a donzela da espada sentada por ali, sorrindo. Ele manda ela se apressar e aceitar logo, então ela sai para se preparar enquanto ele espera ainda mais. A donzela da espada zomba dele, dizendo que ele simplesmente não entenderia o que ela tem que preparar. Com isso, ela some e o deixa sozinho no quarto. Ash se joga na cama, exausto do dia puxado que teve. Enquanto isso, em Stellaris, que tem 3 horas de diferença da prisão, era o dormitório das garotas. O corpo real de Sonya estava voltando do treino com Ingrid. O dia dela era lotado de aulas avançadas, sessões de sparring e treino de magia de espada à noite para dominar a magia da espada de onda. Ela está sendo treinada pessoalmente pelo professor Tello, um santo da espada que pode ganhar 4 asas em breve. Ela oferece recomendar Ingrid também, mas ela quer conquistar as próprias vitórias. Dito isso, Sonya não teria recusado o desafio de Felix se não fosse por ela. O professor a inscreveu no torneio da Universidade da Verdade e até usarão as instalações deles. Essa notícia chama a atenção de Adele, que pede para ser apresentada a estudantes bonitões. Chamando Lois, que estava calada e tensa esse tempo todo, Sonya diz que jamais esqueceria suas colegas de quarto. A provocação constante faz a garota tremer enquanto aperta o livro com força. Era óbvio que ela estava chegando ao limite e prestes a explodir a qualquer momento. Insatisfeita com a reação, a donzela da espada vai para a sala de mediação. Suas colegas de quarto ficam para trás e Adele se vira para Lois com um olhar preocupado. Ela tenta consolá-la, dizendo que não precisa dar moral para uma caipira arrogante. No entanto, a garota foi esperta o suficiente para reconhecer a derrota dessa vez. Sonya já subiu a um ponto que ela precisa admirar, mas se recusa a deixar isso continuar e abaixar a cabeça depois da formatura. Sem saber como lidar com a situação por enquanto, Adele se afasta com uma expressão preocupada, mas decide dar um espaço às amigas. Enquanto isso, Sonya chegou ao salão de mediação, feito especificamente para estudantes explorarem o reino arcano. Com sua identidade e acesso verificados, ela é instruída a andar direto na parede. Ela faz o que mandam e passa sem problema. Dentro do prédio, um milagre acelera os pensamentos de todos ali dentro. O observador, na verdade, esteve com ela o tempo todo. Como ainda está com ela à tarde da noite, ele tenta cobrar hora extra. Mas como ela está sem grana, ele a faz pagar transformando a garota em sua funcionária. Ela ainda não se formou na academia, então como estagiária não receberá salário. Dito isso, ele obviamente se esforçou muito para treiná-la, com a intenção de colher mais frutos. De repente, com um tom sério, ele diz que tudo o que ela precisa fazer é ficar viva. Ele ri, dizendo que é brincadeira, e admite que está fraco demais para entrar no reino arcano sozinho, por isso precisa que ela o acompanhe. Sonya passa por uma porta trancada e se vê numa planície serena sob o céu noturno estrelado. Sentando na grama, ela invoca o espírito da espada e fecha os olhos. Esse laço permite que os portões se abram, e ela cai imediatamente no mundo arcano. Ela estende a mão e chama o observador, preocupada, mas ele garante que está bem ali com ela. Afinal, um destino sagrado os une. Ao se ver num barco, ela se surpreende ao ver a forma material do observador, mas ele fica igualmente surpreso ao ver a dela. Os dois entram no reino espiritual pela primeira vez e flutuam no mar do conhecimento. Enquanto Ash estava radiante por usar as roupas de seu personagem, Sonya falava sem parar sobre como a primeira parada de todos no reino arcano é aquele corpo d'água. Dito isso, ela não fazia ideia do porquê havia um barco, já que a lição deles dizia que as pessoas chegam nuas. Com isso, quer dizer que não deveria haver nenhuma ajuda externa. Ela até ouviu que as pessoas ficam imersas na água e não têm escolha a não ser nadar. Ash então explica todo confiante que a alma dela foi dividida em duas, uma parte barco e outra um corpo humano. Questionado sobre como provar, ele manda ela nadar para longe do barco e diz que ela não vai conseguir, pois está presa. Ela faz o que mandam e volta um pouco depois, refutando as afirmações dele por completo. O erro do observador a faz sorrir de lado, mas as intenções dele ficam claras quando ela o vê encarando o corpo dela encharcado. Apesar de argumentar que era um teste, a pegadinha lhe rende um soco na cabeça. Ele desdenha da presença do barco, mas Sonya argumenta que é algo enorme, já que morrer afogado é a forma mais comum de feiticeiros perecerem. No crescimento de um feiticeiro, o reino arcano é a parte mais importante, e muitos passam a vida explorando-o. No entanto, essa empreitada faz com que muitas almas gananciosas sejam devoradas pelo mar. Morrer lá levaria 3 dias para se recuperar mentalmente no mundo real. A alma sofre um trauma pesado, e quanto mais forte se é, maior o dano. Feiticeiros novos precisam de só 3 dias, prata pelo menos 15, e os de ouro, meses.
Enquanto isso, feiticeiros santuário e lendários levam anos. Se alguém não consegue explorar o reino, seu crescimento decai em 90%. Então há abordagens diferentes. Alguns são conservadores e crescem de forma constante. Por outro lado, também há aqueles que arriscam tudo para se tornarem de alto nível. Claro, perder transformaria alguém num desastre permanente. Com isso, fica imensamente claro que ter um barco é como trapacear. Tendo uma ideia, ele se pergunta se está relacionado ao manual do feiticeiro. Todo o resto está desativado, mas parece que ele tem o poder de pilotar o barco. Uma janela é até gentil o suficiente para lhe dar um tutorial de iniciante. No entanto, ele é interrompido quando o veículo treme de repente. Vendo Sônia remando com os braços, ele diz para ela deixar que ele cuide disso. Ela fica surpresa, não esperando que ele realmente soubesse se virar no reino. Enquanto o observador pede um tempo para ler o tutorial, ela suspira de decepção, achando que é piada. Afinal, nem Telo tinha um guia de exploração para isso. No Arcano, todos são igualmente ignorantes e estão em busca de conhecimento. Mas uma coisa a lembrar é nunca ficar muito tempo no mesmo lugar. Quando as pessoas fazem isso, o corpo real delas pensa que morreram de verdade, o que faz o coração parar. Ele se surpreende que ela tenha tanto medo da morte e esperava que ela buscasse emoção sem pensar. Sônia realmente costumava ser assim, quando ainda não tinha nada a perder. Agora, ela é uma prodígio com status de ouro garantido em 20 anos, e talvez santuário em 40, que é ascensão. O ouro a transformaria basicamente em nobreza, enquanto o santuário pode ajudá-la a abalar o mundo. Querendo jogar pelo seguro, ela rema em direção à névoa branca rasa, conhecida por dar sorte. Nisso, o barco acelerou e fez um retorno rápido, seguindo a vontade de Ash. Com uma cara de paisagem, ele conta que foi ele quem trouxe o veículo, e acabou de aprender que pode controlá-lo. Antes que ela pudesse argumentar mais, a névoa brilhou ao tocar o corpo dela. Com os olhos claros, ela vê técnicas de espada em sua mente. Era pura magia de espada fluindo em seu corpo enquanto eles avançavam. Contanto que se mova no reino, feiticeiros podem absorver conhecimento automaticamente. Além disso, pode se condensar em poder mágico prateado, formando o símbolo da força de um feiticeiro de uma asa. Uma pena apareceu nas costas dela, e enquanto ela absorvia a enxurrada de conhecimento e poder, Ash olhava um mapa holográfico, tipo um palhaço passando cola. Lá ele vê uma tela mostrando onde estão e parte do reino com descrições. Algumas indicam nada de valor, enquanto outras alertam sobre perigo. Felizmente, há também um espaço que claramente os aconselha a visitar. Ele guia o barco naquela direção, e assim que entram na área, Sônia avista uma pequena ilha escondida na névoa à frente. Os olhos dela se arregalam de surpresa, reconhecendo-a como o lugar onde o observador a testou num sonho. Mal entendendo, ela pensa que ele deve estar fazendo tudo isso de propósito e o rotula como um especialista misterioso. Ela se afasta assim que atracam na costa e eles notam a névoa se dissipar imediatamente. À frente deles estava um homem armado, dizendo que a arma é rápida além de 7 passos. Dentro de 7 passos, a arma é rápida e precisa. Ele mira quando eles entram no alcance dele, ignorando completamente o apelo de Ash para conversarem primeiro. A pólvora dispara e ele mal desvia a tempo de evitar um acerto direto. A perna dele foi atingida pela bala, mas o dano não foi tão ruim. Olhando mais de perto, ele nota sua forma e cor desvanecendo, e percebe que ser atingido drena a energia da alma de seu corpo real. Enquanto ele ainda processava o que estava acontecendo, Sônia disparou na frente. O homem mirou, pronto para disparar outro tiro neles. Ao puxar o gatilho com um grito determinado, a donzela da espada invoca o espírito da magia da espada de onda e desce a lâmina. O corte atinge a bala e desequilibra o inimigo. Antes que ele pudesse se recuperar, Ash o segue e agarra o corpo inteiro dele para restringir seus movimentos. Com isso, ela fica livre para avançar e enfiar a lâmina na cabeça da alma dele. O atirador desaparece numa nuvem de fumaça, e os dois suspiram aliviados ao vencer a batalha inesperada. Eles estavam começando a discutir, mas notaram um objeto surgindo de onde o inimigo estava. Embora ele esteja confuso, Sônia sabe instantaneamente o que é. É uma ilha de legado no reino, e o livro é o manual do feiticeiro atirador. Ele fica chocado, não esperando encontrar outro manual tão fácil. Várias criaturas, pequenas, rápidas e ágeis, são todas atingidas com precisão pela flecha de um garoto. Correndo para casa com o pai após a caçada bem-sucedida, ele carregava feliz seus despojos. Nisso, eles veem o peito de um aldeão explodido. Ao longe, uma horda de monstros se aproximava. Além da armadura, um orc carregava a arma fumegante que matou o aldeão. O garoto e o pai sacaram seus arcos e atiraram para revidar, mas suas flechas fracas apenas ricochetearam na armadura de metal do inimigo. Sem como se defender, os monstros causaram estragos, atirando em todos na cidade e dominando-a por completo. O pai consegue levar o garoto para longe, em segurança, mas assim que sentiu um pingo de segurança, os joelhos cederam e ele caiu no chão, sem vida. O garoto viu o pai dar seu último suspiro. Cheio de raiva e ódio, ele colocou o chapéu caído e, com lágrimas nos olhos, esperou por um alvo. Um orc atirador andou pela grama alta, mas morreu rapidamente quando uma flecha atravessou sua cabeça.
O garoto então pegou a arma de fogo do monstro morto e começou a se vingar. Alguns inimigos desavisados são mortos no início, mas mesmo quando passaram a esperar sua presença, os monstros tolos não eram páreo para um atirador treinado, mesmo usando uma arma estranha. Ele os derruba um por um, desviando dos ataques e forçando-os a cair nas armadilhas que montou. No início, ele elimina completamente a horda que atacou sua vila e logo empilhou os cadáveres de muitos outros. Anos se passam e ele envelhece, mas sua missão continua a mesma. Em certo ponto, ele encontra um panfleto de recrutamento para unidades de erradicação de orcs e se junta à brigada deles. Assim, ele passa décadas atirando e matando a raça que tirou sua família. Condecorado com uma medalha de honra, ele finalmente se aposentou e sentou numa cadeira de balanço com sua arma, vigiando a terra que lutou para libertar. Dando um gole em seu álcool, ele atira num lobo raivoso. Mais um gole e um humano cai dessa vez, depois outro, e mais outro. Depois de um tempo, ele entrou em casa com sua arma fumegante e apontou o cano para sua amada. Ela o encarou com olhos profundos e tristes, mas eles se arregalaram de surpresa quando ele caiu no chão, sucumbindo à morte. Ash olha para o dono do manual enquanto Sonya fica surpresa que ele tenha terminado tudo. Na última página estava a medalha que ele ganhou. Da medalha, um espírito azul emergiu. É o espírito de tiro rápido, capaz de disparar 2 tiros consecutivos com alcance e precisão aumentados. A tela dele explicava tudo, e até apareceu um pop-up. Como a recarga de moeda estava disponível, ele é perguntado se quer trocar por pontos. Os olhos dele brilharam de empolgação, percebendo o potencial que tinha em mãos. Com o tão cobiçado espírito mágico em sua mão, ele de repente ficou consciente e perguntou nervosamente à donzela da espada se ela o queria. Não é nem um espírito geral, nem um espírito de espada. Então pegá-lo seria só desperdiçar o dinheiro dela. Ele fica confuso, sem saber o que dinheiro tem a ver com isso. Ela se pergunta se ele está zombando da pobreza dela, porque como ele não saberia um conhecimento tão básico, a menos que seja um rico que nunca se preocupou em alimentar espíritos mágicos. Para agradá-lo, ela explica que os espíritos precisam ser alimentados com moedas e a quantidade depende da qualidade do espírito. Se não forem alimentados, eles realmente morrem de fome e desaparecem. Podem comer outros materiais, mas é tedioso demais e usar moeda é mais prático. Além disso, a mera existência dele consome a energia mental de um feiticeiro constantemente. Com isso, ele entende que qualidade é muito melhor que quantidade nesse quesito. Os espíritos são divididos em facções de arma, espada, masoquista e punho, todas com requisitos próprios. Aqueles sem requisitos rígidos são chamados de espíritos gerais, e quase todo mundo pode usá-los. A coleção de um feiticeiro geralmente é composta por especializados e gerais. Dito tudo isso, ela não está interessada no espírito ultrapassado que nem dá para trocar por muito na escola. O tiro rápido surgiu há 100 anos e pistolas mais novas disparam 7 balas em 1 segundo. Concedida a permissão para pegá-lo, ele troca o metal que logo desaparece de seu braço. Ele olha com expectativa para a tela da mente e vê que ganhou 10 pontos. No entanto, não foi o suficiente para um sorteio, e a conversão exigirá outro espírito de uma asa para um sorteio. Espíritos têm poderes extraordinários, mas o preço é barato, tipo salário mínimo. Ele então se lembra do caderno em suas mãos. É um manual de feiticeiro, que basicamente resume a vida do usuário como um diário. Quando morrem, suas almas retornam automaticamente ao reino arcano como uma projeção, e as memórias de suas vidas são condensadas num único livro. Pode ser absorvido como um metal e concederá uma habilidade aleatória do dono. Já que ele pegou o espírito, ele oferece o livro a ela, mas ela recusa. Tais textos têm uma natureza corruptora e só se pode ler manuais que se alinham com a própria visão de mundo. Se a leitura não causa desconforto, então é bem seguro absorver. Feiticeiros comuns têm sorte de absorver 2 de cada 10 manuais que encontram, mas como ele consegue fazer isso imediatamente? É possível que sua visão de mundo seja tolerante, ou sua base moral seja flexível. De qualquer forma, ele absorve o livro com sucesso e ganha a habilidade maestria em contra-reconhecimento. Nisso, o chão sob ele tremeu. As ilhas de legado afundaram no mar como muitas outras, depois de finalmente serem descobertas por feiticeiros. Uma vez que um legado é tomado, a ilha naturalmente retorna às profundezas do mar. No arcano, tudo pode acontecer enquanto eles encontram inúmeros predecessores. Seus próprios rastros permanecerão, e séculos depois, outros exploradores enfrentarão o desafio que deixarão para trás. Ela se pergunta se ele viveu uma vida que mostraria com orgulho às futuras gerações. O tempo de paz da dupla é interrompido quando uma besta emerge do mar. Eles são jogados para lá e para cá e o barco vira, enquanto o monstro atira canhões de água de sua boca escancarada. Sonya pede para ele controlar o barco e desviar para longe, mas ele não tem certeza se consegue fazer isso enquanto está virado. Felizmente, o poder dele ainda funciona, e eles conseguem escapar das águas perigosas. Eles chegam a uma zona segura logo e se perguntam se o inimigo os seguiu. Brigar e culpar um ao outro vem naturalmente, mas na verdade ambos decidiram ir para essa área depois de navegar sem sucesso por 1 hora antes. Ela se pergunta por que ele não conseguiu matar o inimigo antes, mas se ela não consegue, como ele conseguiria? O argumento dele a faz perceber que ele deve ser mais fraco do que ela esperava, mas ela se impede de se encher de pensamentos de vingança.
Por alguma razão, ele ainda consegue controlá-la, e nem Telo notou a existência dele. Ele é inegavelmente poderoso e significativo. No reino onde todos os feiticeiros são iguais, ele é alguém que consegue enxergar riscos desconhecidos. Assim, o Observador Final é um ser acima de todos os outros, e ela não pode desperdiçar o laço deles com vingança. Ela teve sorte o suficiente de ser escolhida por ele. Mas se ele perceber o quão comum ela é, pode jogá-la ao mar sem hesitar. Dito isso, por que ele faria perguntas tão idiotas, Sonia entende errado, e pensa que ele está se fazendo de fraco e escondendo o perigo por trás da fachada. Para provar seu ponto, Ash pergunta sobre informações básicas, como a besta que acabaram de encontrar. Ela entra na onda e explica a espécie que é a mais comum no Reino Arcano. Graças à explicação dela, ele pegou melhor a essência da dimensão. No Arcano, matar uma besta concede espíritos mágicos do conhecimento que elas condensaram. Além disso, o conhecimento de saque que as bestas deixam cair é atualizado com a versão. Por exemplo, feiticeiros na realidade podem criar um novo sistema de conhecimento e invocar um novo espírito mágico. Enquanto isso, aqueles no Arcano podem gerar esses espíritos diretamente após matar bestas do conhecimento. Se o sistema for louco o suficiente, novas espécies podem surgir e expandir a biodiversidade do reino. Em outras palavras, aqueles no mundo real e aqueles no reino têm chances iguais de obter resultados. Que maravilha! Novamente, comparando com seu mundo antigo, Ash diz que ninguém pode se aposentar confortavelmente, por causa de como as coisas são. Feiticeiros são como funcionários que não têm escolha a não ser continuar trabalhando. Ele fica empolgado, confiante de que pode prosperar em tais situações, como já fez antes. Seguindo em frente, Sonia confirma que ele não consegue ver o que há na névoa, e só sabe o quão perigoso é. Ela fica desapontada, e diz que ele provavelmente também não consegue encontrar o peixe dourado. Perguntada o que é, ela acredita que ele está se fazendo de bobo de novo e fazendo uma pergunta idiota. Ela coloca seu sorriso falso e explica que é uma criatura no mar, que carrega o continente do tempo para onde feiticeiros de duas asas vão. Dizem que a menor escama em seu corpo é tão grande quanto uma cidade que abriga 1 milhão de pessoas. Apesar do tamanho, apenas alguns poucos conseguem encontrá-lo e, sem exceção, se tornam lendários. Ele se pergunta o que há de tão especial em encontrá-lo, e é informado que a pessoa se torna imediatamente um feiticeiro de duas asas. Que moleza. É realmente impressionante, viu? Quando um alado condensa sua mana ao limite, ele simplesmente não consegue mais absorver nadinha no mar do conhecimento. Para ir além, precisa estudar e invocar um espírito de duas asas, que vai ajudar a abrir o portão da verdade para o continente do tempo, onde aí sim poderá continuar a absorver mana e condensar sua segunda asa. A primeira asa é prateada e a segunda dourada. Para abrir o portão da verdade, tem que usar um espírito que você invocou, ou seja, roubar tá fora de cogitação, nem pensar. Encontrar o peixe dourado é tipo um atalho, mas o termo mais chique, ou melhor, mais real, é clandestino, alguém que se manda de um nível inferior para um superior na maior cara de pau. Ela questiona por que ele tá perguntando tanto se não vai achar mesmo, né? De repente, ele se anima, mas não é porque achou o peixe ou outro monstro, é porque a tela tá dando as boas-vindas a eles numa área dourada do mapa. Que chique! Era a Ilha da Aventura, um paraíso, livre de perigos ou desafios. Lá, só espíritos selvagens brincavam e se divertiam, numa boa. Basicamente babando com tanta opção, a Sonia pergunta pro Ash: "Tá esperando o quê, meu filho?" Era um buffet completo, um verdadeiro banquete, e tudo o que tinham que fazer era capturá-los. Eles passaram um tempinho correndo pra lá e pra cá, e enquanto os espíritos se espalhavam em pânico total, os dois humanos conseguiram pegar uns dois. O primeiro era um espírito substituto de uma asa, capaz de criar um duplicado de qualquer alvo. O segundo é um espírito de torrente, capaz de atirar jatos de água em alta velocidade com um impacto cinético de respeito. Hash olhou fixamente para o substituto na palma da mão, sabendo que era um dos espíritos essenciais para finalmente tirar aquele chip do seu pescoço. Vendo a situação, Sonia se oferece na hora para pegar a torrente, dizendo que pode vender por uma grana preta na universidade dela. Ele, coitado, nem faz ideia do porquê ela precisa de dinheiro, ainda achando que ela é só uma personagem virtual. De qualquer forma, os dois encerraram sua primeira jornada pelo Reino Arcano. Enquanto se despediam, a donzela da espada olhou para ele, confirmando que o observador não conseguia ler a mente dela naquela dimensão. Só vai conseguir quando eles voltarem para a realidade, aí sim. Ela não contou a verdade completa que, embora o torrente seja raro e valioso, o espírito substituto vale muito, mas muito mais. É um espírito de uso geral, então já tá um nível acima de muitos espíritos especializados, até dos bons. Tem um motivo para ela ter escondido esse detalhe dele. Ela não consegue ver o rosto dele com clareza, mas percebeu que ele realmente queria aquele espírito. Então ela agiu toda metida por ter conseguido a torrente, só para ajudá-lo a aceitar o substituto sem se sentir mal, sabe? Assim, quando eles voltarem para a realidade e ele lê os pensamentos dela, vai sacar na hora o pequeno plano dela, que esperta. Mesmo que não o afete tanto assim, esse pequeno gesto dela deve aumentar um pouquinho o afeto dele por ela, né? Sonia riu de puro prazer, toda satisfeita com o plano que bolou rapidinho. De volta ao campo sob as estrelas, ela chamou o observador, mas não obteve resposta alguma, nenhum pio. Dias se passaram e ela continuou a procurá-lo, esperando que o plano dela desse certo. No entanto, ele não aparece de jeito nenhum, sumiu. E ela explode de raiva, porque ele realmente desapareceu com o prêmio depois que ela armou aquela armadilha toda açucarada, que sacanagem. Enquanto Sonia xingava o observador que a deixou na mão, tipo, na pior, ela se surpreende quando alguém a cumprimenta com um bom dia. Era a Cecília, notando que ela parecia realmente animada depois de entrar no Arcano pela primeiríssima vez.
ela retribui o cumprimento da veterana, que ela, claro, conheceu por causa do Felix. Elas são bem parecidas no sentido de que ambas são caçadoras dispostas a fazer de tudo para subir mais alto, custe o que custar. Depois que a garota armou uma armadilha perfeita para o namorado dela, a talentosa Júnior da escola apareceu para atraí-lo, que coisa. Não é de admirar que ela seja tão hostil com a outra, né? Para sua surpresa, a Cecília recuou depois de chegar perto. Vendo a garota cobrir o nariz, a Sônia ferveu de raiva, porque ela sabe que não cheira tão mal assim. Que desaforo! Irritada, ela solta uma alfinetada bem mesquinha, mas é tão superficial e insignificante que nem faz cócegas. A veterana então mostra a ela um espírito herdado que encontrou, que parece um bebezinho agarrado a uma bainha. Foi uma baita descoberta que aumenta a força do usuário quando combinado com o espírito certinho. Dá pra até se tornar um espadachim assassino, com uma habilidade letal que outras facções nem sonham em ter. Apesar de todo o valor, ela ainda está, surpreendentemente, decidida a dar de presente para o namorado dela, que coisa. Vendo aquela expressão de superioridade, Sônia percebe que ela mesma deve ter parecido igualzinho na noite passada. A Cecília então puxa o assunto da família pobre dela, dizendo que vai poder ajudar todo mundo assim que ficar forte. Pra deixar a coisa bem pessoal, ela ainda supõe que a família da Sônia está na verdade atrapalhando todo o potencial dela. Os olhos da donzela da espada escurecem por um breve momento, mas ela deixa pra lá, fingindo um sorriso e aguentando os comentários maldosos, um atrás do outro. A mulher arrogante fica surpresa, afinal, não esperava que ela fosse sorrir e aceitar a ofensa daquele jeito. Marca tão fácil. Mas a Sônia tinha um plano para devolver a provocação. Dizendo que o rosto dela estava sujo, ela estende a palma e solta um jato suave de água limpa. Cecília assistiu chocada enquanto ela lavava o rosto e mostrava o espírito de Torrente que conseguiu explorando o arcano na noite passada. A novata riu, dizendo que encontrou uma ilha de aventura por pura sorte, mas a veterana não acreditou nem um pouco. Ela não era boba de acreditar que uma marinheira de primeira viagem encontraria a ilha, muito menos o espírito mais precioso da facção da água. Também era impossível ela ter comprado, já que torrentes são inestimáveis e quase nunca estão no mercado. Só havia uma pessoa que poderia ter concedido algo assim a ela. Chamada, a veterana sorri e se junta à sua Júnior. Elas foram para a escola, conversando sobre seus espíritos como boas amigas. Dito isso, Sônia sabia que Cecília estava espumando de raiva, pensando que Felix tinha dado a torrente a ela por conta própria. Ao mesmo tempo, Ash acordou às 8 da manhã, esperando um café da manhã reforçado. Para sua surpresa, o refeitório já estava lotado de prisioneiros que acordaram ainda mais cedo. Suspirando e lembrando de mais problemas, ele tenta usar o primeiro espírito que obteve. É uma tentativa tola, pois o chip dá um choque e o lembra que o uso de magia é proibido. Com isso, ele percebe que o chip o está impedindo de ativar a magia que ele precisa para contornar e destruir o chip. Era um ciclo vicioso de novo, e não havia nada que ele pudesse fazer. Ele esperava na fila com uma expressão sombria, imaginando onde estava a donzela da espada. Finalmente chegando ao fim, ele vê pratos de frutos do mar de primeira bem diante de seus olhos. No entanto, seu pedido é interrompido, pois um prisioneiro vai primeiro e pega 5 porções só para ele. A senhora coloca o conteúdo dos pratos tudo numa tigela, e Ash reclama que os Homens-Fera recebem muito mais porções que eles. Sempre foi assim, e ninguém realmente questiona, a não ser ele. Ele continua resmungando que não sobraria nada para ele, mas sua boca é subitamente fechada à força e impedida de falar. O chip diz que ele estava prestes a fazer uma declaração racialmente discriminatória, o que é proibido na prisão. Caminhando até uma mesa, ele quer xingar alto, mas suas palavras ficam presas na garganta e suas mãos congelam e tremem. Ele está claramente irritado, mas não consegue nem dizer nada. Ele quer resistir, mas seu corpo não o obedece. Comparado a este lugar de paz civilizada e forçada, o supostamente selvagem clube de luta mortal era na verdade mais simpático. Correndo para a arena, ele vê Lang, notando até que seu namorado estava menor. Ele se senta nas arquibancadas, achando o lugar bem mais confortável. Nesse momento, ele ouve uma voz familiar. Igor apareceu, garantindo que não o desafiaria para uma luta mortal, pois não tinha certeza se venceria. A essa altura, Ash sabia que era melhor não confiar na mente astuta e tática dele. Assim, o Homem Esperto oferece usar a forma mais antiga de interação humana. Nesse exato momento, um casal de moscas acasalando apareceu no pior momento possível. Igor explica frustrado que está falando sobre troca de informações. Ele deve querer saber por que aquele elfo, Varkas, o desafiou voluntariamente para uma luta. Embora seja uma informação interessante, ele não sabe se a súcubo ia mentir. Mandado a adivinhar se ele estava ou não dizendo a verdade, Ash recusa, sabendo que provavelmente seria enganado. A frustração começa a tomar conta, então Igor decide dar a informação diretamente e deixá-lo julgar seu valor. Se ele estiver satisfeito, então deve responder a pergunta dele em troca. Varkas costumava ser um pesquisador acadêmico em Caimon. Por causa de sua identidade élfica, ele nunca participou do ritual de julgamento, apesar de estar na prisão há 5 anos. A igualdade racial deveria ser um dos principais pilares da prisão. É definitivamente o primeiro princípio, mas algumas raças são apenas mais iguais que outras. Para entender por que ele desafiou o líder do culto, eles primeiro falam sobre o crime que ele cometeu.
O que realmente enfureceu aqueles que o prenderam foi que ele secretamente criou uma criança. Não acostumado ao mundo deles, Ash fica confuso sobre por que isso não é permitido. Afinal, como as crianças são criadas se não pessoalmente pelos pais? Em descrença, Igor o lembra que a criação socializada em lares adotivos é o fundamento da nação deles. Percebendo que todos foram criados pelo Estado, o forasteiro começa a dizer algo, mas para. Ele quer dizer órfãos, sem pais, mas as palavras não saem, não por causa do chip, mas porque as palavras para pai, mãe e pais simplesmente não existiam na linguagem de sua mente. Em que mundo ele entrou? Essa criação é socializada e chips e pescoços controlam as pessoas. Absorvendo tudo isso por enquanto, ele questiona sua conexão com Varkas e seu filho. O elfo quase nunca desafia, mas pode viver confortavelmente com os pontos dos desafiantes que derrotou. Desta vez, ele se apresentou por conta própria, e a única razão possível é a criança. Há apenas uma pessoa-chave que os conecta, e o nome dele é Silen. Ash já ouviu o nome algumas vezes, mas ainda não tinha ideia de quem ele era, e por que Igor estava de repente cutucando sua bochecha. O homem em questão é um professor de história na universidade e presidente de uma associação élfica. Ele provavelmente está atrás de membros da Sociedade de Pesquisa de Relíquias Antigas, onde o líder do culto atualmente era o presidente. Deve haver algo maior. Ligando os pontos, Ash percebe que o professor deve ser quem está apoiando sua liderança dos 4 pilares. Com todas as informações expostas, era a hora da pergunta de Igor. Ele pergunta como o jovem o enganou com sua voz interior. No ringue, ele consegue ouvir os pensamentos internos de seu inimigo, o que o permite sempre vencer. Para ser mais preciso, ele pode ouvir os sussurros de suas almas através de emoções intensas. É a primeira vez que Ash ouve falar disso, e o chama de trapaceiro por usar tais táticas. De qualquer forma, isso faz Igor questionar como ele conseguiu socá-lo no rosto. O garoto afirma sem rodeios que querer batê-lo e achar que ele é bonito não são contraditórios. No entanto, se ele realmente quisesse batê-lo, deveria ter sentido tais pensamentos também. Ash continua despreocupado, dizendo que sua mente deve ter divagado no meio de tudo. Ele sorri, admitindo que Igor realmente parece bonito aos seus olhos. O soco depois desse pensamento foi porque ele de repente voltou a si depois de viajar na maionese. Era uma explicação ridícula, já que alguém como o líder do culto nunca seria tão tolo. Enquanto a Succubo começa a perder a paciência, até mesmo sendo dito que seus poderes devem ser limitados, ele toca o rosto do jovem. Ele consegue saber se alguém está mentindo, julgando a mudança de temperatura do rosto. Independentemente do que ele diga, Igor deveria ser capaz de saber se ele está mentindo ou não. Com isso, Ash diz que está mentindo agora mesmo. A declaração faz o detector de mentiras humano pensar e falhar, diante de um paradoxo sem fim, comum em entrevistas de emprego. Nesse momento, ele ouve pessoas falando sobre o Sr. Elfo. Um casal de orcs se aproxima de Varkas, oferecendo sarcasticamente para serem seus servos, apesar de serem de uma raça inferior. Nesse momento, o elfo fez uma reverência e agradeceu pela preocupação. No entanto, ele não é de levar desaforo para casa e devolve o sarcasmo na mesma moeda. Isso provoca uma forte reação dos orcs, mas eles são incapazes de proferir insultos, pois os chips selam suas bocas ao detectar palavras hostis. Inteligente o suficiente para contornar o sistema e usar insultos dóceis, Varkas provoca um por um e faz com que as bocas de todos sejam forçadas a se fechar. Ash observou impressionado como o elfo superou completamente todos os prisioneiros burros e dominou a guerra com sua língua venenosa. Um orc deixa a estupidez tomar conta e realmente tenta derrubá-lo com um chute. Como esperado, o chip o força a cair. Com tudo isso resolvido, Varkas olha para Ash e pede para começarem a luta se não houver problemas. Depois de um tempo, os dois estavam no meio da arena como planejado e receberam espadas para lutar. O jovem olhou para as arquibancadas procurando a donzela da espada, mas estava tão sozinho quanto esteve por um tempo. Intrigado e surpreendentemente preocupado, Igor diz a ele que Varkas é muito mais forte e não pode ser vencido com meros truques. As dicas e conselhos continuam chovendo de cima, mas o elfo corta as palavras deles, chamando-os de larvas e moscas que ficam zumbindo sem sentido. Mesmo que consigam virar borboletas, não valem nada dentro da fossa da prisão. Silenciosamente, ele pede desculpas a Ash. O jovem fica chocado quando uma lâmina corta seu ombro em um instante. Foi extremamente rápido e ele lutou para acompanhar, mas tem que diminuir a distância se quiser viver. Ele balança sua lâmina, acreditando que era uma abertura que tinha que aproveitar. No entanto, Varkas girou sua lâmina habilmente para bloquear. Mal suando, ele pergunta ao garoto se ele aprendeu alguma esgrima e o cotovela bem no rosto. Ash estava caindo no chão e ele viu a ponta da lâmina vindo em sua direção. Ele consegue rolar para longe, e o aço é cravado no chão da arena. Suas armas nem estão afiadas, mas de alguma forma quebrou o chão de pedra. Varkas estava usando um espírito, o que ele diz ser normal para um feiticeiro fazer em batalha. Algo simplesmente não pode ser aprisionado, mesmo que pés e mãos estejam amarrados contra a vontade. Se seus membros estão atados, eles devem simplesmente criar asas e voar. Seu golpe envia uma enorme onda que corta o chão.
Foi um milagre de espada élfica, o fatiador de terra que divide montanhas. A plateia fica chocada e em descrença que ele estava realmente usando magia e espíritos. No entanto, usar espíritos de feitiço e usar milagres é diferente, pois um milagre é trazido por vários espíritos. Igor nunca conseguiu conjurar um milagre na prisão. Com isso, ele tem certeza de que Ash estava liquidado e nem terá um corpo após a luta. Enquanto começam a sentir pena, os espectadores notaram que o jovem ainda se agarrava à vida. Mesmo que o poder de um milagre tenha sido reduzido a uma fração, não há como ele sobreviver. Certamente deveria ser capaz de matar uma pessoa que mal consegue segurar sua arma firme. O olhar nos olhos de Ash havia mudado completamente, e ele pensa que agora pode ler o caminho da espada. Seu olhar faz Igor e Lang estremecerem e eles são lembrados do poder do culto dos 4 pilares